Se você está sobre o jugo da união estável, saia imediatamente. Porque está em pecado. Né? Está em pecado. Eu já estava com 10, 11 anos com ele. 10 anos, vai. Já era uma vida, né? Já era uma vida. Então, minha mãe sempre ofereceu uma casinha que ela tinha do lado da casa dela. Mas eu, na minha soberba, eu falei, não quero morar na favela. Eu falei, amor, vamos fazer uma união estável. Eu vou trazer um tema polêmico. Você que sugeriu isso a ele? Sem conhecer nada. Nada. Eu fiz tudo errado. Eu fui uma mulher tola. Então eu falei, vamos fazer uma união estável, a gente já resolve isso. Eu não quero casar agora, porque a gente tem que casar quando a gente tiver a casa perfeita e tudo. Não, vamos fazer só uma união estável. E na minha cabeça, a união estável era casamento. Né? Então nós fizemos a união estável e você vê, missionária, tudo que é errado é muito fácil de fazer. Pra pessoa casar, ela vai no cartório, tem que ter testemunha, é documentação certinha, faz uma nova certidão. É tudo certo. A união estável, você vai no mesmo dia, não precisa de nada, já fez. Assina ali. Assina rápido. Pronto, união estável. E você não tinha nenhuma orientação sobre? Não tive. A minha mãe também achava que era casamento. E amados, não é casamento. Se você está sobre o jugo da união estável, saia imediatamente. Porque está em pecado. Né? Está em pecado. Olá, gente, que alegria! Recebam todos a paz do Senhor Jesus. É com muita alegria hoje, com a presença do Pai, do Filho, não só hoje, né? Todos os dias, com a presença do Eterno aqui, para contar para todos vocês que já estão nos esperando mais um testemunho. Sejam bem-vindos aqui no Resgatando Valores comigo, Zilda Araújo. Eu recebo hoje uma autoridade espiritual, eu recebo hoje uma ilustre serva do Eterno, que corajosa ela em vir dividir comigo, com você, aquilo que o Pai, aquilo que o Pai, nosso Pai, fez na vida dela. E eu estou muito honrada. Eu me sinto hoje privilegiada, porque as pessoas acham que eles, né, que estão sendo honrados e privilegiados. Eu digo que sou eu, porque sentar ali para dividir história de vida, um testemunho, não é simples, não. Parece ser, mas não é. Não é. Mas graças a Deus, aprove ele preparar esse dia, que faz, né, alguns dias que nós vem conversando essa data, para nos alinharmos para que hoje essa maravilhosa pudesse estar aqui comigo, que vocês já irão conhecer e irão amar a história da vida dela, né? Ela é esposa do seu Charles Eduardo da Silva. Um abraço ao meu irmão, que permitiu ela chegar até aqui, tá bom? Ela congrega na Assembleia de Deus Belém, no setor 4, sobre a responsabilidade do pastor Frauzilino. Isso, pastor Frauzilino e toda a congregação recebam o meu carinho, o meu abraço e a paz do Senhor Jesus. Ela é uma carioca, o sotaque não nega. Mas mora aqui em São Paulo, na Grande São Paulo. A história dela é impactante. Eu confesso que quando eu ouvi o vídeo que ela me enviou, eu me interessei muito, porque ela vem de um lar cristão, conheceu Jesus já desde bebê, né? Mas que passou muitos anos sendo cristã, mas não conhecia de fato quem era Deus. E como ela, pode ser que existe muitas pessoas também vivendo assim. Ela sempre foi uma pessoa batalhadora, lutadora, né, para adquirir aquilo que ela precisava e necessitava. E ela vai contar que ela fez uma união estável. Gente, ainda não tinha um testemunho desse aqui no canal. E Jesus vai curar ela também de eufobia social, que é um assunto muito polêmico, porém necessário e verdadeiro. Eu vou deixar que ela conta, né, testemunho dela. Um pouquinho antes de eu passar para a missionária começar a contar o testemunho, eu quero agradecer os meus patrocinadores. O Wilma Oliveira, que cuida do meu cabelo. Hoje tá preso, né, gente? Não gosto muito não, mas tá preso o meu cabelo. Wilma,
Um beijo para você, minha querida. Obrigada, Cacau Garcia e toda a equipe que cuida das minhas unhas e também a revista Outdoor Regional. Agora, a revista Outdoor Regional, ela será digital para facilitar para todos terem acesso. Tem o Facebook deles. Na descrição aqui do nosso vídeo vai estar lá o link da revista Outdoor Regional, aonde essa revista tem registrado ali tudo o que está acontecendo em Boituva, nossa região, e temos ali uma página especial. Vão lá, clica, curte e comente, tá bom? E também se inscreva no canal Resgatando Valores. Você que não é inscrito, não fica só me vendo, me assistindo, não, me ouvindo. Se inscreva aí, por favor. Dá seu like, faça seu comentário, faça seu pedido de oração e pega esse aviãozinho, manda para todo mundo. Manda para mais pessoas possíveis, para que também eles tenham acesso a esses testemunhos, a essas palavras liberadas, porque não é só o testemunho, aqui vem código, aqui vem chaves, aqui vem palavras secretas que você também receberá da parte de Deus, uma bênção maravilhosa, tá bom? Vem comigo ouvir o testemunho da missionária Rafaele da Silva. Amada, você é muito bem-vinda. Muito obrigada, olha missionária. Que morena linda, gente, a mãozinha fria. Já esquenta. Eu quero que você, querida, fique muito à vontade. Está à vontade? Muito. É? Não dá vontade de sair daqui, gente. Que lugar abençoado. Glória a Deus, que bom ouvir isso. Fique à vontade para contar para mim, para esse público grande que temos já, graças a Deus, que não é meu, tudo é de Deus, né? Pra ele. Mas que já está aí esperando também mais um testemunho, é aquilo que o Senhor fez na sua vida. Você comece da onde você se sentir bem, tá bom? Amém. O que queremos é saber quem é Rafaele hoje, da onde veio Rafaele. Fique à vontade. Eu quero dar a paz do Senhor para todos os meus irmãos. Quero dizer que é uma imensa alegria estar aqui, né? E estar aqui é o cumprimento de uma promessa feita por Deus. Então, eu quero agradecer a Deus por esse momento. Porque o nosso Deus, ele cura, ele faz, eu sou a prova viva. E vocês vão saber por quê, já. Glória a Deus. Quero agradecer a missionária pela oportunidade de estar aqui no seu espaço, no seu podcast abençoado. Que o Senhor possa continuar te abençoando. Amém, E querida. que você possa incendiar as nações. Porque aqui é tudo sobre ele, não é sobre mim. Não é sobre a missionária Zilda, é sobre Deus, é sobre o nosso Mestre Jesus. Aleluia. E aqui eu já quero começar no início da minha história, da minha infância, né? Eu tive uma infância muito tranquila, graças a Deus. A minha mãe, ela cuidou de mim e do meu irmão muito novinha. Assim que nós nascemos, nosso pai morreu, né? Ele era envolvido com crime. Inclusive, é importante mencionar que eu nasci numa comunidade do Rio de Janeiro. Sim. Sempre morei lá. E o meu pai era envolvido. Ali o Senhor vai permitir ele ser levado. Foi levado a vida dele. E a minha mãe se viu sozinha. Comigo, que tinha apenas 1 ano, e meu irmão na barriga. E a minha mãe sempre muito guerreira, batalhadora. Criou eu e meu irmão sozinha, juntamente com a minha avó. Então, a minha mãe, enquanto ela estava trabalhando na casa de família, a minha avó olhava eu e meu irmão. E se eu sou o que eu sou, a mulher que eu sou, primeiramente eu devo a Deus e depois a minha mãe. Ela foi um exemplo e é ainda para mim. Um beijo, mãe, te amo. Glória a Deus. E ali, a minha família, ela já tinha sido alcançada pelo evangelho. Então, a minha avó, que outrora era da macumba, já tinha sido... Posso falar isso? Pode. Posso, né? Ela já tinha sido liberta, né? Minha avó é mulher, tem 86 anos. Ela pensa uma mulher de oração, aquela mulher do coque, aquela senhorinha do coque fervorosa, minha avó. E a nossa infância foi dentro da igreja. Eu nasci em berço cristão. E foi muito gostoso. Sempre participei das atividades da igreja, equipe de louvor. Eu era muito envolvida em coreografia, peça. Eu amava, missionária. Eu amava. E assim, sempre obediente. Uma menina obediente e crescendo nos caminhos do Senhor, né? E ali, meus amados irmãos, eu comecei a ficar jovenzinha, adolescente.
E começou a fase rebelde. Acho que tem essa fase, né? Para todos chegam, né? Essa fase de Chega, aborrecência. chega. E eu comecei a andar com mais amizades na escola, na minha Uhum. 8ª série. Isso me levou a uma reprovação. Hum. Só que era plano de Deus, vocês vão saber por quê. Quando eu fui fazer a segunda vez a 8ª série, né? Eu coloquei no meu coração, falei, meu Deus, agora eu vou levar a sério, não posso fazer minha mãe sofrer, porque minha mãe ficou bem triste com a minha reprovação. Foi aonde eu conheci o meu marido. Ele era da minha mesma turma, com 16 anos. Gente, foi muito plano de Deus. Quando eu vi na fila, foi amor à primeira vista. É mesmo? Eu olhei, ele era o nerd da turma. Você imagina, missionária? Ele era o nerd da turma e eu a repetente. É assim que o Olha nosso a Deus dupla. faz. Olha a dupla. E ali eu fiquei encantada. E eu nunca fui menina de ficar gostando de coleguinhas de escola, não. Mas com ele foi, amor à primeira vista. Ali eu já comecei a dar os primeiros passos. Porque eu sempre fui uma menina de atitude. Uhum. E eu gostei dele, ele gostou de mim. A gente já começou a namorar. Bem novinho, 16 anos. E aqui, meus amados irmãos, eu já quero entrar num assunto muito importante. Porque eu era cristã e ele não era. Embora ele fosse um menino muito bom, temente, obediente, não era de bagunça, mas ele não era cristão. E a palavra do Senhor diz, hoje eu trabalhando como mentora de esposas, eu entendo que muitas coisas acontecem, muitos sofrimentos no casamento, porque as mulheres negligenciam essa primeira etapa do jugo desigual. A palavra do Senhor diz o seguinte: não vos coloquei em jugo desigual com descrentes, porque que proveito terá a luz com as trevas? Mas eu louvo ao Senhor porque o meu marido, logo assim que nós iniciamos, eu levei ele para a casa do Senhor e ele aceitou Jesus. Né? Então, se não há ali uma conversão genuína da outra parte, porque muitas mulheres, no fogo da paixão, né, elas acabam casando porque o cara fala assim: olha, eu vou visitar a igreja, eu posso me converter, mas entenda, no início tudo são flores, depois essa paixão avassaladora ela vai acabar. E aí ele não vai se ver mais obrigado a ir. E se ele não segue os princípios do Senhor, vai dar problema no casamento. Então, nós precisamos priorizar, sim, homens tementes a Deus. Mas eu louvo ao Senhor, porque o meu marido, ele se converteu, já começou a se movimentar na casa do Senhor, é um guitarrista abençoado. E ali nós seguimos namorando e na igreja. Só que, meus amados, eu entendo que tudo é no tempo de Deus, né, missionária? Sim, sim. Só que nós ficamos namorando muito tempo. Muito. Por que vocês ficaram namorando muito tempo? Porque o meu marido, ele sempre foi muito centrado. E nós éramos jovens que tínhamos ambição de ter aquela casa perfeita, sair da favela. Pra gente casar, a gente queria que fosse fora da comunidade, o casamento dos sonhos. E a gente estava começando a vida, dois jovens. Ele também morava na mesma comunidade? Na comunidade. Mas muito estudioso. Esforçado demais. Então, se hoje também eu sou o que eu sou, estudei pra caramba, foi porque ele me incentivou. E ali a gente queria a oportunidade perfeita pra casar. Eu com toda a minha soberba, eu falei, eu não quero morar na favela. Você era soberba? Muito. Prepotente, soberba. Mas ali a gente começou a namorar e ficou namorando assim uns 10, 12 anos. Muito tempo. Muito tempo. E o que acontece? Eu comecei a me afastar do Senhor. Eu comecei a me afastar, né? Eu acho que sempre tem esse momento para as pessoas que nascem na igreja, que não estão firmadas, porque eu estava na casa do Senhor, mas eu não tinha intimidade com Ele no secreto. Eu só vivia a chama do evangelho quando eu estava em congresso, quando eu estava dentro da casa do Senhor. E quantos estão assim, né, missionário? Tem muitos. E aí, quando eu estava na minha casa, eu não lia a Bíblia, eu não orava, eu não buscava, eu não me enchia. Eu não estava firme espiritualmente, então eu caí, né? Começaram a entrar ideologias diabólicas, né? E ali, de uma menina obediente, eu comecei a ser uma mulher que começou a querer ser empoderada, a mostrar o corpo, a querer sensualizar. E eu sinto que eu mudei. Satanás conseguiu me transformar. Mas tá aí o perigo. Eu não me afastei da igreja. Em Apocalipse vai dizer, ou você seja quente ou você seja frio, porque os mornos eu vou vomitar. Então, eu estava na igreja fazendo muitas coisas erradas, inclusive eu e meu esposo demoramos para casar, então, ou seja, caímos na fornicação. E eu tomava ceia.
Você participava de todo o trabalho da igreja em fornicação? Era regente, eu estava em fornicação. É. Em fornicação e amados, em Coríntios vai dizer, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu entendo que muitas coisas que eu passei foi por conta das ilegalidades que eu abri e por tomar assim indignamente. Isso é muito sério. Porque a palavra vai dizer, por isso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Então eu fiquei fraca, eu fiquei doente. Porque eu tomei do corpo e do sangue do Senhor indignamente. Isso é muito sério e muito perigoso também. Então eu estava na casa do Senhor, ceando, comecei a ir quando eu queria e me afastei completamente, né? Eu achava que eu tinha que estar ali, mostrar para as pessoas que eu estava, mas eu não estava. Você era uma religiosa, Eu então, era né? religiosa, eu só frequentava uma Não igreja. conhecia de verdade, de fato, quem era Cristo. Não conhecia. É. E eu vou falar uma coisa aqui, amados. Deus quer muito mais você tendo uma vida de intimidade, você orar todo dia, ler a palavra todo dia, do que você estar na igreja todo dia e não ter intimidade com Ele. Ele quer ser íntimo de nós. É isso que Ele quer, intimidade. Jejum. Hoje eu sou muito adepta ao jejum. Então, as pessoas que eu discipulo, eu falo, é oração todo dia, palavra, é jejum. Crente que não ora, que não lê a palavra, não jejum, não é crente. Não é transformado, né? Não é. Porque não existe transformação. É verdade. E ali, o que ocorreu? Eu comecei a mudar. Nisso tudo, o Senhor ele cumpriu uma promessa na minha vida, porque quando eu era muito jovenzinha, eu recebi uma profecia dizendo que eu iria cursar uma faculdade pública. Uhum. E o Senhor, nesse meio tempo, ele cumpriu. Eu comecei a estar na UFRJ. Foi um momento muito gostoso na minha vida. O Senhor, ele me abençoou, abriu a porta de uma faculdade pública, me honrou. Né? Eu que sou filha de uma mãe que se esforçou, não tinha condições financeiras, mas através do estudo eu entrei no UFRJ. Eu agradeço ao Senhor por essa bênção. E ali foi onde eu me perdi de vez. Porque para um crente estudar numa faculdade pública, ele tem que estar muito forte espiritualmente. Tem que ser bem crente tem mesmo. Que ser crente. Tem que estar alicerçado em Cristo. Ele tem que levar a luz e o sal para lá. Senão ele vai sair. Se contamina. Se contamina. Isso, é isso mesmo. E nesse tempo também, eu precisei fazer uma cirurgia de tireoide. Eu tenho até a marca aqui, que eu estava com nódulos. E o meu marido, que na época não era meu esposo, ele tinha um plano de saúde muito bom, onde eu poderia participar se nós casássemos ou se nós fizéssemos uma união estável. E, amados, eu já estava com 10, 11 anos com ele. 10 anos, vai. Já era uma vida, né? Já era uma vida. Com ele. E se eu fosse uma mulher sábia, eu iria olhar e falar, é o momento, vamos casar, vamos dar um jeito. A minha mãe sempre ofereceu uma casinha que ela tinha do lado da casa dela, mas eu, na minha soberba, eu falei, não quero morar na favela. Eu falei, amado, amor, vamos fazer uma união estável. E, gente, eu vou trazer um tema polêmico. Você que sugeriu isso a ele? Eu. Sem conhecer nada. Nada. Porque ele eu entendo aceitou? assim. Sim, porque assim, ele queria que eu participasse do plano de saúde para que eu viesse operar. Mas, amado, se eu casasse, eu ia resolver todos os meus problemas, ia sair do pecado, ia conseguir ser esposa, ia fazer a cirurgia. Mas não, eu fiz tudo errado. Eu fui uma mulher tola. Então eu falei, vamos fazer uma união estável, a gente já resolve isso. Eu não quero casar agora, porque a gente tem que casar quando a gente tiver a casa perfeita e tudo. Não, vamos fazer só uma união estável. E na minha cabeça, a união estável era casamento. Né? Então, nós fizemos a união estável. E você vê, missionária, tudo que é errado é muito fácil de fazer. Para a pessoa casar, ela vai no cartório, tem que ter testemunha, é documentação certinha, faz uma nova certidão. É tudo certo. A união estável, você vai no mesmo dia, não precisa de nada, já fez. Assina ali. Assina rápido. Pronto, união estável. E você não tinha nenhuma orientação sobre? Não tive. A minha mãe também achava que era casamento. E, amados, não é casamento. Se você está sobre o jugo da união estável, saia imediatamente. Porque está em pecado. Está em pecado. Ok? Então, a união estável é uma mentira de Satanás e tem aprisionado muitas pessoas. Eu, quando estava com união estável, o Espírito Santo começou a trazer no meu coração que aquilo não era de Deus. E ali eu comecei a pesquisar vídeos, mas nunca encontrei nada de fato, concreto, que dissesse união estável é pecado. Então, eu sempre fiquei naquela dúvida. E continuei levando minha vida em pecado, né? Na fornicação, né, missionária? Porque eu não estava no casamento, então eu estava em fornicação. E aí eu comecei a ficar um pouco chateada porque a minha bolsa na faculdade tinha sido cortada
E eu sempre fui uma menina independente, como a minha mãe. Comecei desde nova a trabalhar na feira com os meus tios, já trabalhei como maquiadora. Eu não conseguia ficar sem meu dinheirinho. E aí, quando cortaram minha bolsa, eu falei assim, meu Deus, eu vou abrir mão da faculdade, eu preciso de um emprego. Eu abri mão da minha faculdade para trabalhar. Mas eu sempre fui muito decidida. Se eu queria algo, eu ia até o fim, não importava o que as pessoas falavam. Todo mundo, você vai largar a faculdade? Eu falei, vou. Larguei a faculdade para trabalhar. E nesse tempo, foi durante a pandemia. Nós decidimos morar juntos, porque a gente já não estava mais aguentando ficar separados. Ele também estava passando por problemas. E a gente sentia a necessidade de estar morando juntos. E mais uma vez, eu sem sabedoria nenhuma, poderia aqui ter casado. Nós reformamos a casa da minha mãe do lado. Aí sabe o que eu fiz? Toda soberba, eu falei, vamos fazer uma festa de casamento sem estar casado. Você já viu isso? Vamos forjar aqui. Meu Deus, missionária, nós fizemos uma festa linda. Deus abençoe, eu agradeço o Senhor, foi lindo. Mas a gente não tinha casado no civil, só que a união estável. E eu, sem sabedoria, fiz a festa. Todo mundo, mas você não casou? Eu falei, depois a gente converte para casamento. O importante é fazer a festa. O importante é mostrar para os outros, né? Isso, você cria status, né? Toda posuda. E foi assim. Foi. E ali, nós fizemos a festa e fomos morar juntos. E, gente, eu já estava trabalhando nessa escola como monitora de transporte. Eu era monitora de transporte. E nesse tempo, eu decidi que eu queria passar no concurso. Então, fomos morar juntos, sem estar casados. Estava trabalhando como monitora de transporte e eu decidi que eu queria estudar para concurso. E eu nunca fui uma menina estudiosa. Mas eu falei assim, passar no concurso vai resolver todos os meus problemas. Porque imagina, eu não vou precisar trabalhar o resto da minha vida, estudar para nada, vou ganhar dinheiro o resto da minha vida. Não precisa me preocupar com nada, vou sair da favela. E aí, eu estudei muito. Eu estudava dia e noite para o concurso. Dia e noite, dia e noite. Já estava afastada de Deus, ia muito menos à casa do Senhor. E eu coloquei o estudo para concurso como um ídolo no meu coração. Eu estava no meu trabalho com fone, eu estudava. Tudo era estudo. Dentro de casa, nós começamos a brigar muito. Porque, amado, o diabo entra, missionário, quando tem o quê? Legalidade. Sim. Estava com uma legalidade aberta. Né? Muitas mulheres chegam para mim. Ora por mim e pro meu esposo, a gente tá passando por isso. A primeira pergunta que eu faço, você é casada no civil? Não. Então, amada, primeiro, ele não é seu esposo. Uau. Dói ouvir isso, mas é. Mas é a verdade, E eu dou o né? meu exemplo, né? Pra ela até ficar um pouco mais. Falei, amada, eu também vivia assim, no pecado, porque eu tinha não estava. E não estava, não é casamento. Enquanto você não resolver essa situação, você está com a legalidade aberta. O mundo espiritual, ele é o quê, missionária? Ele é legal, Isso. ele é regido Organizado. por leis, é organizado. Enquanto a gente não paga a pena aqui na justiça comum, Sim. nós não saímos da cadeia. Deveria Isso. ser assim, né? É. E o mundo espiritual é assim, enquanto você não fecha a brecha, o diabo ele vai atuar na tua vida, no relacionamento com a pessoa, porque você não está casado, então não posso falar casamento. E ele atuou dentro da minha casa, muitas brigas. Muita briga. E ali naquele local onde eu trabalhei, o espírito de rejeição começou a me rodear. Tudo foi permissão de Deus, ok? Porque eu estava afastada. Então, como eu era prepotente, soberba, o Senhor ele tocou onde mais me doeu, que foi na minha identidade. E naquele local, eu comecei a me sentir rejeitada, depois de um tempo, pelas pessoas. E ali eu fui me afastando das pessoas, me afastando. Comecei a adquirir ansiedade, estudando para concurso. Foi aonde eu desenvolvi a ansiedade social, também conhecida como fobia social. Para quem não conhece, é uma doença terrível. É um cativeiro da alma que Satanás coloca a pessoa. E se vocês querem saber, existem pessoas com ansiedade social, e me dói muito dizer isso, que estão dentro de uma casa há 30 anos e não saem de casa, não saem na rua. Porque você fica ansiosa quando está perto de pessoas. E é bom também enfatizar, Rafa, que não é essa ansiedade normal. Não. De que você quer algo e você quer aquilo para ontem. Não. A ansiedade social, ela cativa a pessoa, ela encorrenta a pessoa, prende ali. Prende. E você teve isso? Eu tive. Conta mais sobre. Era assim, né? Toda ferida na alma acontece através de um trauma, alguma coisa que a pessoa sofreu. Então, aconteceram situações no meu trabalho, onde eu me senti rejeitada.
Nasceu uma ferida da minha alma, Satanás se aproveitou e me colocou no calabouço com a permissão de Deus. Foi tudo o plano dele. E ali eu comecei a me afastar de pessoas. Porque eu era assim, se a pessoa não quer eu aqui, eu me sentia que a pessoa não queria eu ali, eu vou me afastar, vou me isolar. Então eu comecei a ficar sozinha, eu ficava no pátio sozinha. As pessoas comemoravam fazer as coisas lá dentro, eu não ficava perto. Se a pessoa chegava para sentar do meu lado, eu saía. É difícil até no relacionamento com pessoas dentro de casa, tá? É. Com os familiares. E ali eu não sabia o que era ansiedade social, porque eu sempre fui comunicativa. Todo mundo que me conhece sabe, participava de peça. Meu sonho, quando nova, era ser atriz, gente. Eu já fiz teatro. Então, eu falei, o que que tá acontecendo comigo? Comecei a pesquisar na internet. Você mesma Foi, se porque eu não achava autoavaliou? normal. Aham. E saía na rua, via aquela multidão de pessoas, já começava a acelerar meu coração. Aquela fobia, A né? fobia. Dentro do metrô já passei mal. Dentro do trem. De ir para emergência, com muitas pessoas em volta. Eu falei, isso não tá normal, o que que tá acontecendo E comigo? você foi buscar ajuda. Fui buscar ajuda de psicólogo e tudo, mas, gente, eu vou falar uma coisa. Não é pecado você buscar ajuda de um remédio, Claro que não psicólogo. é. Mas, assim, ali ele vai tratar a causa. O nosso Deus, ele trata a raiz, ele corta. Ele cura, Glória a verdadeiramente. Deus. A palavra cura. Nosso Deus cura. Então, assim, procurei ajuda, foi onde eu tive realmente o diagnóstico. E algo que eu comecei a aceitar. Ai, gente, pelo amor de Deus, se você tá com alguma enfermidade, não fica falando, eu tô com fobia social, eu tô com síndrome do pânico. Repreende isso da tua vida em nome de Jesus. Eu vou ficar curada, começa a declarar, profetizar, a palavra tem poder. E ali eu ficava pesquisando. E na internet é só pessoa. Se você for ver comentários de fobia social, você vai ver o quanto de pessoas estão em casa. Coloca aí no YouTube. É. Eu não saio há 30 anos, eu não saio há 20 anos, eu não consigo trabalho. Eu desisti da faculdade. Gente, dói meu coração. São muitas pessoas cativas. E o inimigo, ele se aproveita de tudo isso, né? Se aproveita. Então ali eu fiquei. Só que eu era muito persistente no meu sonho. Uhum. Então eu continuei mesmo ansiosa. Eu levantava ansiosa todos os dias. Mas eu ia pra luta. Só que era um sofrimento danado. Era um sofrimento terrível. Porque vai se formar uma guerra dentro de você. Algo diz, você não pode ir. Aí outro fala, vai que você vai conseguir, né? E sem Deus. É. Ainda não estava buscando a Deus. Longe, colocando o concurso como ídolo, estudando. Então, o que ocorreu? Nesse âmbito, eu continuei lutando, ia trabalhar, me afastando de pessoas. Mas no Instagram, na internet, eu queria mostrar uma vida perfeita. Malhava, tava com um corpinho até legal nessa época. E eu ia vivendo minha vida. Mas quando eu tava perto de pessoas, gente, eu não vivia. Esse momento aqui era impossível. Mas para o nosso Deus mesmo, nada é impossível. Glória a Deus. Por isso que eu disse, gente, no início, que estar aqui é o cumprimento de uma promessa. Por quê? Quando eu estava na pior hipótese da fobia social, eu assisti um vídeo da irmã, da missionária Zilda, né, entrevistando uma pessoa num podcast. Né? E ali o Senhor falou no meu coração, um dia você vai estar ali. E eu com ansiedade social, eu falei, impossível, não. Isso é coisa da minha cabeça. E hoje eu tô aqui para Glória a Deus, Deus. porque Ele me curou. Glória a Deus. E da mesma maneira que Ele me curou, Ele pode e vai te curar. Se você entregar a sua vida para Ele e andar segundo a sua palavra, Ele vai te curar. Glória a Deus. Rafa, mas isso durou quanto tempo? A minha ansiedade social até pouco tempo. É recente, Porque o que então? ocorreu? Missionária, Deus fez assim uma coisa na minha vida, um kairós, e a minha vida mudou em 4 anos. Tem gente que olha pra mim hoje, não me reconhece. Fala, que Rafaela é essa? Que transformação foi essa? Que isso? Eu faço live de oração? Eu era toda prepotente, não sei o que, só queria saber de vaidade. Quem é ela? Porque não é mais sobre mim. Gente, é sobre Ele. É tudo pra Ele. E eu fiquei na ansiedade social mais ou menos uns 3 anos. Porque, amados, aqui eu já vou dizer, ó. Depois, eu tive um encontro com o Senhor, no meio da ansiedade social, estudando para concurso. Eu deixei o Senhor dominar o primeiro lugar no meu coração novamente. Ele entrou. Eu tive novamente um encontro, me senti amada, me senti filha. E ali o Espírito Santo começou a trabalhar na minha vida. Onde eu não colocava mais o concurso em primeiro lugar. Porque eu deixava de ir para culto, para estudar.
Quem é concurseiro, gente, é de noite. É, dia e noite. É Não de tem, noite, eu não era tem assim, fôlego, não né? tem. Come estudando, em É. cima dos livros. E, Isso aí. e é isso. E quando não passa, então? Há frustrações. Mas eu era uma concurseira assim, persistente. Pra mim era até passar. É. E foi até passar. Só que aí, quando eu encontrei Deus, eu entendi que Ele tinha que ocupar o primeiro lugar no meu coração. Uhum. E ali a chama se acendeu. Só que eu continuava em pecado, gente. Eu comecei a buscar, eu orava muito. Sempre tive chamado de missionária. E quem tem chamado, né, missionária, a gente quer ganhar almas. E eu falava, meu Tem Deus, ânsia tem de ânsia. alma, eu digo. Eu quero evangelizar, eu quero Uhum. isso, só que aí o Espírito Santo já começou a tratar no meu coração. Você está em pecado. Eu estava num casamento. O Espírito Santo começou a tratar isso. Ele falou pra você Falou. que era isso? E ele colocou assim, amada, olha isso. O estado civil muda quando você faz união estável, missionária? Muda? Não muda. Se você é solteira, você continua solteira. Se você é viúva, continua viúva. Aonde que união estável é casamento? É uma mentira de Satanás. Aí eu e meu esposo nos firmamos e entendíamos, porque ele também tem chamado forte, grande obra na nossa vida, juntos. E nós entendemos que nós precisávamos fechar essa brecha. Uhum. E a gente começou a movimentar os papéis para começar a casar, né? Mas aí eu passei no concurso para outro estado. Uhum. Importante ressaltar que enquanto eu estudava, eu fiz vários concursos. Distantes de Deus, ainda não tinha tido um encontro novamente com Ele. Eu não passava em nada. Deus não me permitiu passar em nada. Só frustrações. Só frustrações. Uhum. Quando eu tive um encontro com Ele, priorizei Ele, coloquei Ele em primeiro lugar. Por isso que eu falo, esse é o segredo para você ter uma vida abençoada. Coloca Deus em primeiro lugar. Faz a sua parte, porque não vai descer um anjo do céu para ajudar por você, né? É. Eu fazia a minha, mas colocava Deus em primeiro lugar. E aí Ele me honrou. Eu passei muito bem colocada para um outro estado. E ali uma menina que nasceu na comunidade, uma família, uma origem humilde, onde eu tenho lembranças maravilhosas da minha infância. Minha mãe era aquela que levantava, eu às vezes estava no culto conversando com a coleguinha, minha mãe levantava no meio da palavra, a missionária me dava um beliscão. Na hora eu parava de conversar, era assim. Eu tenho lembranças incríveis, mas eu queria crescer, eu e meu marido. Uhum. E eu batalhei por isso e o Senhor me honrou. Glória a Deus. Mas, gente, importante também ressaltar que eu não queria passar no concurso somente por passar. Eu queria ser policial. Uau! Por quê, amados? Eu comecei a dar brecha para ideologias diabólicas entrarem na minha vida. Como O assim? tal do empoderamento, Ah, o feminismo. E isso é muito sério hoje no meio cristão. Porque o empoderamento feminismo, ele vem distorcer aquilo que o Senhor criou como identidade para nós mulheres. E você acha que isso existe dentro das igrejas? Existe. É? Existe. E como que ele entra, missionária? Porque eu estava Como? na igreja, eu era. Com frases sutis como, eu não preciso de ninguém, eu sou dona de mim. As pessoas não têm ideia do quanto isso vai entrando através de filmes. Tem um filme muito famoso que eu não vou falar o nome para não criar polêmica, de uma boneca, onde eu não vi esse filme, mas muitas pessoas cristãs levaram seus filhos e filhas para assistir e eu vi alguns cortes, pessoas dizendo que ela dizia sobre a menina não precisar de homem nenhum. Ali ela estava colocando o feminismo, o empoderamento, não começa nessas coisas sutis, frases, filmes, músicas. E é totalmente diabólico aquele Diabólico, filme. Ai, que um porque monte de cristão foram para o cinema assistir. Porque é lindo a história. Só entende, bonitinha a boneca, né? E só entende quem de fato também consegue internalizar ali o espiritual. Porque se você não internalizar, você também aplaude ali as falas que é legais, né? Isso é muito sério. É muito sério. O crente precisa entender que nós não andamos mais pelo que vemos. Nós precisamos discernir as coisas espiritualmente. Tudo que a gente for assistir, ouvir, crente que fala que o outro crente pode ouvir música cristã. Oi? Eu pequei horrores por conta de músicas. A Sara Ativa fala muito sobre isso, né? Pastora abençoada. E ali o feminismo entrou dentro de mim e eu falei assim, uau. Eu vi aquelas policiais fardadas com armas, eu falei, eu vou ser a melhor.
Meu Imagina eu postar foto Deus. armada. Meu Deus, eu vou ser a E era o seu melhor. Meu sonho. sonho. Não vou precisar de ninguém, não vou precisar. Eu já tava com meu esposo, que na época não era esposo. Eu falei, não vou precisar nem dele, de ninguém. Porque Você já falava tinha até. entrado dentro de mim aquelas coisas de. Tem até uma frase que é assim, ó. Você não precisa de príncipe, pula do castelo, acaba você com um dragão. São essas coisas sutis que vão entrando. Aí você se acha E que superior. parece que é bonito, É, né? E tem mulher que acha que é legal. aquelas Eu frases não de preciso. efeito. Isso. E o que que o seu esposo dizia? Ou você guardava isso pra Eu ti? guardava pra mim. Como Aham. sempre fui muito independente, ele trabalhava, eu trabalhava, nunca pedi nada pra ele, mas ele sempre me ajudou. E assim, eu queria ser policial pra isso, pra ostentar. Ô, Miss, e esse desejo ardente que você tinha dentro de você em ser policial devido ter o poder da arma, tem alguma coisa a ver com a morte do teu pai que foi assassinado lá na sua infância? Olha, dentro de mim, assim, pra externalizar, eu não consigo ver, não conseguia. Mas se a gente for parar pra analisar, entendendo de psicanálise, lá no Uhum. meu subconsciente, pode ter tudo a ver. Já estava Já registrado estava lá. registrado. Porque alguém o matou, certo? Aham. Então, e você pode perceber que toda mulher que ela é policial, ela tem aquela coisa masculina, e eu queria Uhum. ter esse lado masculino, ser forte, ter uma arma, Que lhe traz um poder, poder. na verdade é isso, É né? isso, é poder. E porque também você ficou sem o lado paterno do Sem teu o lado pai. paterno. E o que ocorre? Eu vou É. ser bem sincera. Eu, externamente, eu nunca tive saudade de um pai. Mas nós sabemos, estudando psicanálise, que a menina, ela sente sim a necessidade, a criança, ela tem a necessidade de ser criada pelo pai e pela mãe. E Uhum. por mais que a minha mãe tenha feito com excelência o papel de pai também, não substitui o papel de uma figura masculina na Isso. vida da menina. Aham. Então, acredito que isso me trouxe consequências, sim. Essa falta paterna, né? Então, ali eu quis, né, ser empoderada, quis ser policial. E eu consegui passar no concurso para GCM, né, aqui de São Paulo, onde é armada e agora é a Uhum. Polícia Municipal. Uhum. E aí a gente também vai entrar no papel da submissão, né? Tem tudo a ver com o empoderamento, porque o empoderamento ele quer tirar, ele quer anular o que a Bíblia diz, onde diz que a mulher ela tem que ser submissa ao seu esposo. Fale um pouquinho para mim sobre a submissão. Muitas pessoas acham que a submissão é onde a mulher ela fica em um papel inferior, mas não Uhum. é. A submissão é uma proteção. Porque assim como nós temos o papel de ser submissa, auxiliadora, estar ali do lado do homem, o homem ele tem um papel ainda maior. Ele precisa te amar e dar a vida por você, assim como Deus ama e protege a sua igreja e dá a vida por ela. Você acha que todas as mulheres entendem isso? Não, porque também nem todos os homens entendem. Então é Exatamente. por isso que você não pode se colocar em jogo desigual, amada, porque se o teu marido não entender o papel dele, você não vai conseguir ser submissa assim, tão fácil. Agora, quando o homem entende, o homem dá, e é tão lindo, né? Aquele homem provedor, dá a vida pela esposa, a submissão é natural. Porque se a mulher for usar a submissão para um homem errado, ela vai ser muito judiada. Vai Por isso sofrer. que elas invertem os papéis da submissão. Exato. Ela não quer ser submissa para um homem que não entende o Não que de entende. fato o papel dele significa dentro de um lar onde a mulher é submissa. Exatamente. Mas é muito bom ser submissa. É muito bom quando você entende. E o seu marido também é um casamento abençoadíssimo. Exatamente. Até aquilo que não era para dar certo começa a dar certo. Começa a dar certo. Porque eles se encaixam, né, um no outro. Exatamente. Glória a Deus. Glória a Jesus. E o que ocorreu? Né? A submissão, missionária, é como se o seu marido estivesse aqui num dia chuvoso com guarda-chuva e você estivesse debaixo dele. Ele te protege. A submissão é uma proteção para nós mulheres. Sabe por quê? Por que tem muita mulher que hoje está exausta, sobrecarregada? Mulheres com ansiedade, síndrome do pânico. Porque elas estão fazendo papéis demais que Deus não pediu, trabalhando demais. E não é isso que Deus quis a mulher. Não foi para isso que Deus fez a mulher. A mulher ela pode verdade. trabalhar com Pode. certeza. Quando ela não torna o seu trabalho um ídolo. Porque todo o primeiro lugar no nosso coração tem que ser para Deus. Não é para marido, não é para filho, é Deus. Segundo lugar é a família e depois vem as demais coisas. Perfeito.
Então, assim, eu comecei a entender um pouco sobre isso. Porque eu estava na igreja, olha isso, na igreja, e eu não queria ser submissa. Eu falava, eu não vou me rebaixar para homem nenhum. Eu sou eu e eu sou poderosa, tenho uma arma e acabou. Entendeu? Era assim. Você chegava a ameaçar seu marido em algum momento? Nunca! Mas acho que ele tinha um pouquinho de medo de mim quando ele viu a arma. Ele, ó, sai falar com isso. Brincadeiras à parte. É verdade. Ele sempre me apoiou, então se eu tô aqui, eu devo a Deus e a Glória a ele. Um beijo, meu Deus. amor, te amo muito. Obrigada por tudo. Então ele sempre me apoiou em tudo, porque a gente sempre quis crescer. Então quando ele via eu crescendo, assim, ele achava o máximo. É tão lindo isso, né? Quando o marido tá ali do lado. Eu comecei faculdade, ele começou junto. Uhum. Hoje ele é engenheiro. Uau! Nós crescemos muito juntos, cara. Deus fez uma obra Graças a linda. Deus. Graças a Deus. 2 jovens da comunidade, onde pessoas não davam nada. Por isso que eu digo que não é o lugar que define quem a pessoa vai ser lá na frente, né? Vai ser lá na frente. Tem tantas pessoas que nasceram em lugares improváveis e que não terminaram num lugar improvável, porque decidiram romper, né? Tipo assim, eu estou aqui, tá tudo bem eu estar aqui, mas eu não quero ficar aqui. Eu vou lutar porque eu tenho um lugar ali que eu quero chegar. E isso não é para quem só tem as chances. Isso é acessível a qualquer mulher. Tantas mulheres que é dona de casa e tá tudo bem. Tudo bem. Tudo bem, Tudo porque bem. é muito bom ser dona de casa. Muito bom. Né? Se ela quer, o marido quer e tá tudo certo. Eu tiro o chapéu para homens que entendem que mulher, ela pode ser dona de casa, ela quer, ela deve ser cuidar, né? Mulher deve cuidar dos filhos, não terceirizar os filhos, né? Nós estamos vivendo tempos em que se as mulheres entendessem isso, os filhos não seriam hoje o que estão sendo na sociedade. É verdade. As drogas entrando com toda a força nas faculdades. Não é só nas comunidades, não. Está dentro de faculdades, dentro de lugares que as pessoas menos esperam. É verdade. Porque talvez esse filho foi criado com babá, com família, enfim, não é essa a história, mas que tem tudo a ver, né? Mas isso é um assunto muito importante, missionária. Quando eu dou a mentoria, né, para esposas, eu pergunto sempre, como é seu relacionamento com seu filho? Porque às vezes a mulher, ela tá tão vidrada na restauração, ela esquece da criança, ela não dá atenção. E se você não... Os filhos na Bíblia são herança do Senhor. Se você não tá cuidando da herança que o Senhor te deu, você vai responder por isso, o Senhor vai te cobrar. O futuro dele tá nas suas mãos, na mão do seu esposo. Então a gente não pode negligenciar os filhos de maneira nenhuma. E também entendemos, né, Rafa, que hoje em dia tá tão difícil. Tá tão difícil a educação, tá muito difícil. E muitas mulheres precisam, elas necessitam trabalhar, né? Elas necessitam trabalhar. Verdade. Mas assim, o que ocorre às vezes é que essa mulher, por exemplo, ela trabalha e se ela, por exemplo, está separada do esposo, ela está focando muito na restauração e esquece da criança. Chega muitas mulheres assim para mim. Chega. Eu falo, amada, o seu filho precisa de você. E ela ainda fala, eu tô sentindo ele estranho, triste, ele tá absorvendo tudo isso. E a criança absorve tudo. E só vai ver isso um pouquinho na frente, quando essa criança virar uma adolescente, que começar a tomar as suas decisões. Eu digo que se essa criança não é abraçada dentro de casa, lá fora ele vai receber o abraço. É isso. Não significa que levar para a igreja está seguro, não. Talvez está indo por obediência, mãe e pai. A criança tem que ter desejo de verdade de estar na igreja. Né? Sem que o pai e a mãe peça, filho precisa orar, precisa agradecer na hora do pão, né? Essa criança tem que ter essas iniciativas. Então não é só levar e deixar na igreja para as tias cuidar, não. Esse é um papel importante que vai levar, o assunto vai puxando o outro, né? Sobre a mulher ser submissa ao marido, é importante, sim. E cuidar da casa e dos filhos, não terceiriza. Por exemplo, eu tenho uma pessoa que me ajuda, mas as roupas do meu marido, quem cuida sou eu. Uau. Ninguém lava, ninguém passa. É eu que tenho que fazer. Uau. A minha não tem problema, é alguém lavar e cuidar. Isso. Mas a dele é eu, é papel meu, é eu que tenho que dar conta disso aí. Mesmo que outra podia fazer, só que eu não quero que ela faça, porque é eu que tenho que fazer. É isso. E é gostoso, né, missionária? Muito bom. Cuidar do seu esposo. E eu trabalhei, hoje, claro, né? Eu trabalho também, mas de uma forma mais bem reduzida, mas os meus filhos estão tudo muito grande. Mas quando pequeno, era minha mãe que cuidava, porque eu necessitava de trabalhar, porque queríamos também crescer.
Deus deu o nosso crescimento, mas foi necessário, porque alguém pode pensar, ai, irmã, mas como que eu vou fazer? Eu não tenho quem cuida. Eu preciso pôr na creche. Na creche tem pessoas boas que cuidam, as escolas cuidam. Mas nós estamos dizendo sobre a mãe, mesmo trabalhando fora, né, Rafa? Parar um pouquinho e dar aquela atenção ao filho, Exatamente. sentar para ele, perguntar como foi o dia dele. Mesmo que você esteja destruída, morrendo de sono, pergunte para ele como foi seu dia. Faça ele contar, manda ele escrever para você. Isso faz a diferença dentro de uma criança. Exatamente. Discipula o seu filho. É verdade. Ensina ele a orar. Fala da palavra do Senhor. Porque se você não fizer isso, Satanás está lá fora de braços abertos, como a missionária falou, esperando para ensinar tudo de ruim para ele. Isso é muito sério. E aqui, né, onde eu me mudei para São Paulo, né? Saí do Rio, vim para São Paulo. Então, ou seja, agora eu comecei uma nova fase na minha vida, Uhum. né? Eu quero dar aqui uma rápida passada nesse meu testemunho. Eu precisava da minha CNH categoria B para eu tomar posse no concurso, eu não tinha. Em pouquíssimo tempo, só tinha uma chance de passar, sem nunca ter dirigido antes. E, inclusive, esse testemunho está no meu YouTube. Foi muito lindo o que o Senhor fez. Apenas com uma chance, porque no mês seguinte eu teria que tomar posse. E ali eu consegui passar de primeira. Uau! Foi muito lindo, né? Porque eu tô falando bem Foi rápido. Deus te conduzindo, né, para Foi. chegar aonde Passei no você. TAF também, que é a prova física. Tive muita dificuldade na corrida. Gente do Eu tava céu. louca para te perguntar isso. Na época eu tava treinando, tava um pouco mais magrinha, né? E ali, toda a minha corrida, os demais exercícios eu conseguia de boa, mas a corrida era o meu fraco. E todos os meus treinos antes do TAF, que é a prova física, eu só consegui fazer o tempo da corrida 1 ou 2 vezes. E eu fui para aquela prova, eu falei assim, eu não sei o que vai ser, eu acho que eu não... É só Deus! Eu fiz só café. Foi na dependência. Foi. E todo treinador que ele vai te treinar, ele fala assim: você não pode parar nenhuma vez na corrida, porque se você parar, é um tempo perdido, porque é só 12 minutos. Eu parei 4 no dia do TAF. Meu Deus. E daí, como você conseguiu voltar? Meu Deus, eu olhava pro céu, a gente falava: Jesus, me dá força. Jesus, me dá força. Mas eu consegui, eu só sei que eu consegui. Quando eu vi, eu tinha atravessado a linha. No último minuto. Passei para a glória do Senhor. Então, foi o testemunho da CNH, o Senhor me deu a CNH e me fez passar no TAF. Obrigada, Pai. E aí, eu me mudei para São Paulo, tomei posse. E assim, eu costumo dizer que Deus, missionária, ele uniu o útil ao agradável na minha vida. Porque ele falou assim, tá bom, filha, você quer tanto passar no concurso? Eu vou realizar teu sonho, mas eu também vou trabalhar em você. Ainda estava com ansiedade social, não estava casada. Mas super apegada a Deus. Orava, jejuava e tal, mas estava com a brecha aberta. Então, Deus não podia me curar ainda, porque eu estava com a brecha aberta. Tava dando legalidade, né? Legalidade. E ali, Deus uniu o útil ao agradável. Vai para São Paulo, vou te afastar de todos e vou começar a obra na tua vida lá. Que é assim, né? Quem tem chamado de missionária, você sabe, a gente passa por muita perseguição, rejeição. Humilhação. Porque nós precisamos confiar e depender somente dele. E aqui foi onde começou verdadeiramente o meu deserto. Porque no início do meu curso de formação, eu fiquei bem empolgada, algo novo, né? Então, eu até fiquei feliz. Era extremamente dolorido para mim levantar todos os dias e ir para o curso de segunda a sábado com ansiedade social. Era muita gente. Gente, era uma sala, só tinha 40 homens, só 4 meninas. Meu Deus. E as pessoas não entendiam o meu jeito. Porque eu não queria estar perto de ninguém, eu achava de todo mundo. Acho que as pessoas falavam, nossa, essa menina é muito estranha. Não falava. E assim, durante o curso você tem que fazer diversas coisas. Foi desafiador. Mas também me ajudou, porque eu entendo que se a pessoa sofre de fobia social, Deus ele vai curar. Mas você precisa dar um passo de... Como que se diz? Você precisa se esforçar para sair desse cativeiro. O anjo não vai descer do céu e te levar na rua. Você vai ter que ir, vai ter que ter coragem. Vai ter que enfrentar a situação. Então, eu enfrentei. Então, também me ajudou um pouco nesse sentido. E ali, no início foi bom, mas Deus começou a trabalhar na minha vida, a me fazer sentir falta. Eu já morava lá com meu parceiro, na época não era marido, já morava na casa. E eu achava uma chatice ter que cozinhar.
passar, fazer comida, lavar roupa, afazeres domésticos, né? Você não gostava? Não gostava de ser dona de casa. E eu É. falei, não vejo a hora de ir pra São Paulo, que eu só vou comprar comida congelada, não vou cozinhar o meu marido que se vire, Charlie que se vire. Falava assim. O feminismo já estava totalmente dentro de você. Prepotência também. Mal sabia eu, missão que Deus ia fazer. Aham. E ali, quando eu me vi totalmente sozinha, Deus começou a me fazer sentir saudade. Coisa que não era normal para você. Não era. É. Eu tinha morava numa kitnet, só era eu, Uhum. meu marido. O que ocorreu, gente? Eu vim para São Paulo, missionária, mas a gente não combinou nada. Outro erro. Como que ia ser pra gente se ver? Não combinamos. Vim no calor da emoção. E ele trabalhava no Rio e eu, curso de formação de segunda a sábado. Então, assim, o curso de formação de segunda a sábado eu não podia ir no Rio, só ele poderia vir me ver. Uhum. E a gente se viu uma vez no mês durante o meu curso. Foi muito dolorido, senti muita saudade. E Paulo, ele vai dizer o quê? O casal, ele não se afaste muito tempo para que não sejam tentados. Isso. Eu sempre falo isso. A mulher, ela não deve deixar o seu marido ir. Não deixa para outra cidade. Ah, vai trabalhar 1 ano, 2 anos longe. Não faça isso. Vai amada. junto. Vai junto. Se não for para ir junto, então ele também arruma outro serviço. Exatamente. Tem que ser assim, são uma só carne. É verdade. Né, missionária? Aham, isso. E ali o Senhor ele foi começando a trabalhar, me fazendo sentir falta de afazeres domésticos dele. Uhum. E a gente foi se separando, porque com a distância, como que vai ser? A gente foi se separando, brigando demais quando ele vinha pra cá. Até que a gente ficou 15 dias, terminamos por 15 dias. Aí nesses 15 dias o Senhor desceu, porque eu já estava na intimidade com o Senhor. O Senhor falou assim: agora você escolhe. Ou você segue sua vida, tá livre para arrumar outra pessoa, porque eu não era casada, essa união estável. Uhum. Mas se vocês voltarem, vai ser para casar de vez. Você ouviu isso ou você pensou? Como que veio essa voz em O você? Espírito Santo falou. Falou no teu espírito. Falou no meu espírito. Aham. E ali o Senhor me deu 2 opções. É. Porque eu fiquei muito angustiada, eu sempre amei o meu esposo. Mas muitas brigas, distância, não tem como, não tem relacionamento que aguente, gente, distância. E as brigas de vocês que era constante? Olha eu entrando. Era constante. Era porque você era prepotente? Era porque você queria... Sim, eu era prepotente, existia orgulho. Eu era uma mulher tola, não tinha a sabedoria que hoje o Senhor me deu. Então o Senhor me forjou muito. São 15 anos ao todo de relacionamento. O Senhor me forjou demais, né? E uma coisa que tem acabado com muitos casamentos e relacionamentos, missionário, é o orgulho. É. Se a pessoa, ela não quebra o orgulho no casamento, já vi casais crentes separando em 6 meses por conta de orgulho. Porque não quer pedir perdão. Amada, você é crente? Não aceita perdão? De coisinhas bobas, não tô nem falando traição. Coisinhas bobas do dia a dia. Eu ouvi uma frase muito legal de uma pessoa que trabalha com casamento e é muito verdade. O casal que vai durar anos é um casal temente a Deus e que sabe perdoar. Porque no casamento existirão muitas fases difíceis e vocês vão precisar se perdoar muito. Vai quebrar o orgulho. Então nós éramos orgulhosos, eu era prepotente, ele vinha pra cá, a gente brigava, tinha que ser tudo do meu jeito, enfim. E ali a gente separou, o Senhor, o Espírito Santo falou no meu espírito, agora escolhe, depois de muita oração. Eu falei, não, Deus, eu quero, eu amo desde sempre, é Ele. A gente só precisa fechar essa brecha. E ali ele veio para São Paulo, a gente conversou, ele também sempre me amou. E a gente decidiu retomar e casar. Então, olha isso, eu casei aqui em São Paulo, no civil, longe da família, de todo mundo. Sem festa, só em A civil. festa foi daquela vez lá no Rio, sem estar casada. A gente fez o contrário, fez a festa primeiro, a festa lá no Rio, e aqui a gente casou no civil. E quando eu casei no civil, ninguém entendeu nada. Ué, casou de novo? Gente, a mulher tola, olha, faz cada besteira. Mas o importante foi que eu fechei essa brecha. E quando eu fechei, eu respirei. Falei, agora eu tô livre, eu me senti livre. Porque Satanás não tinha mais nada na mão para me acusar. E foi aonde eu comecei a ser liberta da ansiedade social, quando eu fechei essa legalidade. Tem 1 ano e 7 meses que nós casamos no civil. Uau. Recente, aqui em São Paulo. Aí pessoas do meu trabalho foram me prestigiar no restaurante, né? 2 testemunhas. E Satanás se levantou com fúria quando eu decidi casar. Porque quando a mulher ela quer casar, sair da fornicação, o diabo se levanta. Eu acredito.
Um dia antes, as 2 testemunhas desistiram. Eu tive que arrumar 2 amigos do trabalho de última hora para eles irem e serem testemunhas, mas deu tudo certo, para honra e glória do Senhor. E ali nós casamos, fez nossa brecha. E se antes eu já sentia saudade dele, sem estar casado, agora, amado, Dobrou. a gente era uma só carne de fato. Então, foi aonde começou a vir mais forte a ansiedade. Já não era mais aquela ansiedade. Agora começou a vir tristeza. Porque ele não conseguia ficar muito tempo aqui, trabalhava no Rio, né? E quando ele vinha, ficava 2, 3 dias. E eu, aquela vida solitária, não fazia a obra do Senhor ainda. Minha vida era trabalhar um dia sim, dia não. E eu vou falar uma coisa para os irmãos. Eu tinha a oportunidade de ganhar muito dinheiro, porque o salário é bom. E se você vende sua folga, você ganha um dinheiro muito legal. Só que você tem que trabalhar todo dia. O seu dia normal e mais a folga. E tem muitas assim, gente. Muitas pessoas assim. Mas eu vou falar uma coisa, não são felizes. Tem dinheiro, não tem nem tempo para gastar, para se divertir. Eu não conseguia nem fazer trabalho extra de tanta tristeza que começou a gerar em mim. Por conta desse afastamento dele. Quantos domingos, gente, eu estava distante dele, tudo que eu queria era fazer uma comidinha pro meu marido. Nossa, e agora o Senhor vai começar a mudar. Entende que lindo esse trabalhar do Senhor. Para quem não gostava de ir pro fogão, agora tá com vontade de ir. Gente, que incrível que o Senhor fez na minha vida. Ele começou a me fazer entender o papel como esposa e amar. Eu não tinha a vontade de arrumar a casa. E eu falava assim, tudo que eu queria era meu marido aqui para deixar tudo arrumadinho, comidinha feita, cuidar dele. Porque nós éramos uma só carne agora. E ali isso ele foi trabalhando, trabalhando. Foi onde eu comecei a me levantar no espiritual. Porque a nossa luta, ela não é contra a carne nem contra o sangue, não é verdade? Isso. Estamos carecas de ouvir isso e saber disso. Mas você está se posicionando espiritualmente? A sua luta é na oração, é no joelho, é no jejum. Propósitos. Então eu fazia muitos propósitos, muito propósito, oração, jejum. Muito, muito, muito. Me movimentava muito. E aquilo, né? Inicialmente, às vezes, parece que nada está acontecendo, mas o Senhor, Ele está trabalhando no secreto. Sim. Ele está trabalhando no secreto. E foi um momento onde começou a vir muita afronta no trabalho, muita perseguição, porque você sabe que as trevas, elas não batem com a luz. Então, em muitos lugares que você vai estar, vai ter perseguição, né? Por conta dos filhos das trevas. Mas tudo era plano de Deus. E chegou um momento, missionária, que eu não tinha mais força para lutar. Sim. Eu senti que eu realmente estava perdendo minhas forças. E eu falei, meu Deus, eu não tinha mais prazer em viver. Eu senti que ali, de fato, estava entrando numa depressão. E ninguém sabia disso. Eu lembro que um dia eu acordei e eu falei, meu Deus, eu acordei, eu não quero acordar. Eu queria estar dormindo. Isso é início de depressão. Sim. E eu falei, eu não sentia mais propósito. Eu queria tanto realizar meus sonhos, estava realizada, mas olha isso. E foi ali que o Senhor me fez entender que nenhum dinheiro do mundo substitui a família. Não traz felicidade. Nenhum dinheiro no mundo traz felicidade. É verdade. E o Senhor, Ele foi tirando esse ídolo do meu coração. Tirou o dinheiro, tirou o concurso, tirou o empoderamento. O Senhor foi me limpando, trabalhando. Me levantei, lutei. E nesse momento foi onde eu iniciei um propósito, que inclusive eu até falo desse propósito no e-book que eu fiz, um propósito muito forte, com hinos de sangue da harpa. Foram 21 dias de propósito, lutei muito. E durante esse propósito, o Senhor, Ele deu a vitória. Glória a Deus. O que ocorreu? Senti minhas forças indo embora, início de depressão, meu marido ainda longe. Foi aonde eu torci um pé. Eu torci o pé. Inclusive, atualmente, estou de licença ainda desde o ano passado, fazendo fisioterapia com esse pé, que torceu já 2 vezes. Aí é tudo plano do Senhor. E foi onde Ele fez totalmente obra na minha vida. Me levantei como missionária, comecei a evangelizar na rua, comecei o meu propósito com mulheres. E ali, nos primeiros dias de propósito que eu iniciei, o chefe do meu marido ligou para ele e falou assim, Charles, você pode ir para São Paulo trabalhar 100% em home office.
Uau! Quando você se Gente, posiciona de um lado, o Senhor move do outro. do outro. Eu não Glória a acreditei. Deus. Porque assim, eu olhava para aquela situação, a gente casado longe, eu falei, como que vai ser isso? Eu tô num cargo público, ele tá numa empresa multinacional, super boa, alguém vai ter que largar, mas eu vou voltar pra favela? Como que vai? Eu não via a saída, era só Deus na nossa vida ali. Já casados agora. Falei assim, eu não sei como o senhor vai fazer, pai, mas eu sei que o senhor pode. E ele fez. Trouxe meu marido, ele se mudou pra cá, trabalhando 100% em home office. E tudo mudou. Então é o que eu falo. Quando a luta aumenta, né? Ali meu início de depressão, sentir minhas forças indo embora, é porque a vitória tá chegando. E a minha vitória chegou. Desde então o Senhor mudou de uma maneira avassaladora a minha vida espiritual. Glória a Deus. E antes de vir para São Paulo, eu recebi uma profecia, onde uma irmã olhou para mim e falou assim: olha, você vai cuidar de muitas mulheres. Eu não entendi, nem tinha propósito de cuidar de mulher. Falei, uai, como assim? E o Espírito Santo, nesse momento, começou a falar assim: começa a utilizar as redes sociais para evangelizar, para trazer conteúdos para esposas, para as mulheres. Usa o seu testemunho, tudo que você passou, as armas que você lutou. E ali eu iniciei a fazer conteúdos. E antes usava o meu Instagram para me aparecer. Queria ser a blogueira famosa por mim. Não é, e agora não é mais sobre mim, é tudo para ele. E ali eu comecei a fazer conteúdos, faço conteúdos, iniciei a psicanálise, né? E hoje o Senhor ele me deu um novo propósito, que é cuidar de mulheres, esposas. E eu dou mentoria para esposas. Tenho as minhas mentoradas, onde eu acompanho. Porque eu entendo, missionária, que em muitas situações de deserto, a mulher ela não consegue, né, visualizar o que aconteceu de errado, o que ela fez. Ela precisa de um direcionamento de alguém, Sim, não é verdade? sim, é verdade. Inclusive, tem uma mentorada minha que ela é super cristã, nasceu em berço evangélico, super envolvida nos trabalhos da igreja, e o marido saiu de casa. E ela se perguntava, o que eu fiz de errado? Meu Deus. E ali, juntamente, a gente fez um mapeamento espiritual, um mapeamento dela como esposa. Ela viu que ela dava muito mais atenção às coisas da igreja do que ao esposo. Negava a relação sexual. Olha o perigo. Então, assim, essas mulheres vêm e eu cuido de cada uma delas para a honra e glória do Senhor, é o meu novo propósito. E hoje eu sou muito feliz, muito mais feliz do que quando eu estava com uma arma na cintura. Missionária, quantas vezes eu saía com a arma na cintura? Eu falava, o que eu tô fazendo? Teve uma vez que eu vim do trabalho com um monte de areia de gato, super pesada. E meu marido no Rio, eu com a arma na cintura. E aí eu falei, isso tá pesado, eu queria tanto meu marido aqui pra levar isso. Eu falei, meu Deus, para, eu não quero mais ser essa mulher, não. Chega, eu quero meu marido. Aí foi onde eu entendi o verdadeiro significado do casamento, da submissão, que é uma proteção. Né? É uma coisa linda quando a gente entende e se permite ser protegida por um homem. Porque eu vou até falar uma coisa polêmica aqui. É o sonho de toda mulher que ainda não foi casada, ter um esposo, ser cuidada. E a mulher que bate no peito e diz que não sonha com isso, ela está emocionalmente ferida. Tem uma ferida dentro dela, que precisa ser tratada e curada. Porque é da nossa natureza. Nós queremos ser cuidadas. E o homem, ele é o sacerdote do lar. Essa é a função dele, cuidar de nós, como Cristo cuida e ama da igreja. E assim, eu entendo que entrando num caminho de restauração, de casamento, eu sempre falo que o pilar da restauração primeiro é a fé, né, missionária? Sim, sim. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas nós cremos. Então, em muitas situações que eu orei pelo meu esposo, eu jejuei, nós estávamos distantes, porque a distância física gera distância emocional. E eu orava, eu jejuava, eu não via nada acontecendo. Mas o Senhor trabalhou, trouxe ele para mim outro homem, outra pessoa. Porque, na verdade, ele também sentia, né? Saudades. Ele também sentia falta. Às vezes, existem homens que é um pouco mais durão que a da natureza deles, né? Eles sentem, mas não falam. Nós, mulheres, sentimos e já abrimos a boca a falar. Falamos. E Deus fez esse trabalho, trazendo ele para ti. E ele também sempre teve uma infância difícil, sabe? Não teve muito essa coisa paterna, materna. E eu vejo mudanças nele. Ele também não sabia exercer o papel dele como esposo, entendendo realmente que ele precisava cuidar de mim como Cristo cuida e ama a sua igreja. Como ele aprendeu isso? Através de mim.
Quer dizer, Então, Deus forjou em você forjou para em- agora você ajudar ele. mas o que que a Bíblia fala? Que a esposa sábia, ela ganha o Edifica marido sem palavras, com as suas com as atitudes. atitudes. Então, eu me posicionei, eu ganhava sem palavras, com as minhas atitudes. Quando ele veio pra cá, tudo mudou. Eu tinha prazer em arrumar casa, todo dia arrumando casa, fazendo comida. Amor, quer o que hoje? Olha como Cristo transforma, né? Olha Às o vezes eu medo. reclamo, Olha- amor, você deixa tudo bagunçado, mas eu vou lá, arrumo. Falo, não vou reclamar, que eu Olha o sei da medo. época que eu queria uma bagunça com ele aqui e não tinha. Então eu Olha dou o valor. medo dele voltar para trás. Falei, não, hoje eu dou muito valor a cada coisinha. Que É lindo, né? verdade. E sem fé, a gente não consegue restaurar. É É impossível. impossível, porque nós vamos ver coisas que parecem contrárias. Uhum. Mas Deus, ele tá trabalhando. E eu vi a minha vida mudar do dia pra noite. Quando esse bendito pé torceu, gente. Deus me colocou em casa, eu comecei a evangelizar, fazer a obra, ser mentora de mulheres. E meu casamento foi transformado. Então ele veio para São Paulo e a gente começou de fato a ser um marido e mulher, morar junto, porque lá no Rio nós não éramos casados. Uhum. Foi aqui que nós começamos a exercer o papel de marido e mulher. E nosso casamento é outro, 15 anos de relacionamento, sempre com muito respeito. E quando eu tenho um problema com ele, eu não fico reclamando, falando, eu vou para oração. Uau. A mulher que entende isso, entende tudo. E eu vou dar um testemunho aqui que eu acho que ele não vai gostar muito. Mas, amadas, pega a chave. Ele chegou com um chaveiro... Adoro. Missionário, ele chegou com um chaveiro em casa. Eu falei assim, É. amado, que eu sou muito cuidadosa com legalidade. Eu não gosto de objeto na minha casa da legalidade. Isso. Eu me movimento Isso é muito no interessante. espiritual. Porque tem objetos consagrados a demônios. Que trazemos para dentro de casa ou ganhamos. Ou ganhamos. E que fica ali impedindo de bênçãos e milagres chegar. Isso Exatamente. é muito sério. É muito sério. Isso só tem como que eu posso dizer? Essa sensibilidade quem tem vida de oração. Quem é espiritual. Quem não tiver uma vida de oração, espiritualmente falando, não consegue ter essa visão. Acha bonito, traz, deixa lá e aquilo ali é algo que atrapalha. E existem, por exemplo, objetos esotéricos, como o filtro dos sonhos, coisas que parecem inofensivas, e que já são de fato das trevas. Não tem como nem você ungir aquilo, porque eu sempre ensino você ter o óleo ungido, ungir as coisas, ungir sua casa, fazer oração de guerra, mas não tem como você ungir algo que já é do maligno. Então você tem que tirar da sua casa. Já é maldito, né? Já é maldito. Uhum. Aí ele chegou com um chaveiro que eu falei, amado, isso abre legalidade. Ele ganhou dos Estados Unidos. Eu falei, amado, em nome de Jesus. Ele, ai, amor, isso aí não tem nada a ver, o tal do nada a ver, né? Algumas coisas é que ele acha que eu sou demais, mas não é. É que eu só ando no espírito. E aí eu não falei mais nada. Falei, tá bom. Fui pra oração. Toda vez que eu ia na porta, eu olhava aquele chaveiro. Meu Deus, quebra esse chaveiro. Amada, eu só ia pra oração. Depois, aí ele vai para o Rio trabalhar 3 dias só agora como engenheiro e já volta correndo para cá. Uma semana sim, uma semana não. Uma semana toda ele passa em São Paulo e uma semana ele passa 3 dias no Rio apenas. Aí da vez que ele veio do Rio, eu observei que o chaveiro tava sem a figura. E eu, uai, meu Deus, o que aconteceu? A pessoa tá orando, pedindo para Deus e agora ficou surpresa. Ele tirou, quebrou. Aí eu perguntei a ele, você ficou falando do meu chaveiro, quebrou. Eu, glória a Deus. Amada, vai resolver tuas coisas na oração. Não fica discutindo com teu marido, não. Vai pro jejum, vai pra oração. Mas a mulherada não quer pagar preço, o céu é tomado à força. É verdade. O céu é tomado à força. Eu vi, e veio a minha cura da ansiedade social. Depois que eu casei, já tava super posicionada, orando, jejuando pra caramba. Minha cura veio. Minha cura veio completa. E o exemplo é que eu tô aqui. Se eu estivesse ainda nesse cativeiro, era impossível estar aqui. Ô, Miss, você disse assim, a cura veio. Como que essa cura veio? De que forma que aconteceu essa cura dessa eufobia de estar no meio de pessoas, sendo que no seu trabalho você precisa estar no meio de pessoas? Como você lidava com isso, tendo essa eufobia? Porque não é uma sensação boa, eu nunca tive, mas eu já cuidei de 2 pessoas que teve e que foi difícil. Uma está ainda em tratamento, né? Porque é uma coisa que cadeia dentro da pessoa, a pessoa fica presa lá, engessada. E aquilo ali é só por Deus só mesmo. Deus. E também a pessoa precisa querer sair dali. Exato. Se a pessoa não quiser sair, ela não vai sair. Você pode dar tudo o que você tem, seu conhecimento, sua oração, seu jejum. Exato. Não vai acontecer nada.
pessoa precisa querer sair daquele lugar. Exatamente. Como que aconteceu essa cura veio? Porque é fácil falar, né? Muito A cura fácil. veio. Eu quero saber um pouquinho O mais. processo, né, da Como cura. que foi essa cura veio na sua vida? Então, amados, existem curas que vão ser instantâneas, paulativas, né? Gradual. Isso. A minha cura, ela foi gradual. Certo. Porque o Senhor, através da fobia social, foi uma forma também dele me segurar. Porque se eu fosse uma Rafaele, que eu era antes, e viesse fazer o curso de formação, eu só ia fazer besteira. Ia. Ia. Ia ficar andando com mais amizade, enfim. Então a fobia social também foi uma proteção de Deus pra mim. Ah, porque você é obrigada a afastar delas. Ai, esse Deus. Então, assim, Hum. eu orava, jejuava, lia muito a palavra. São 3 pilares para cura: oração, palavra e jejum, porque a gente vê na Bíblia que tem demônios que só saem com jejum. Isso. Gente, eu sou apaixonada por jejum. Jejum mudou minha vida, trouxe uma ruptura avassaladora. Então, eu tenho uma vida de jejum. E como a missionária falou, o enfrentamento da situação. Eu lembro de vezes que eu ia para a igreja e era um tormento. Mas eu falei, eu vou. E Satanás falou, não vai. Vai ter um monte de gente lá. E eu ia, eu enfrentava. E isso me traz na memória um profeta dos Estados Unidos, onde ele contou um testemunho que ele era gago. E ele falou assim, a gagueira, Deus só me curou no momento que eu fui e fiz minha primeira pregação. Porque foi como Moisés, ele falou assim, meu Deus, como que eu vou pregar se eu sou gago? Ele foi somente com a fé. Ele falou que quando ele começou a falar, a cura veio instantaneamente. Nunca mais ele ficou gago. Glória a Então, Deus. tem curas que vão acontecer quando a gente enfrentar e se posicionar. Eu ia pra rua evangelizar em São Paulo sozinha, da folheto. Com a fobia social. E ali o Senhor foi me curando, conforme eu fui fazendo a obra. Eu fui indo pra igreja, depois que eu já tinha casado, o Senhor ele foi me curando. Foi vindo a cura. E hoje eu tô completamente curada, pra honra e glória do Senhor. Glória a Deus. Esse é o nosso Deus, né? Você se posicionou. Posicionei. Você não só quis receber a cura. Você falou, não, eu quero receber a cura, mas eu vou fazer alguma coisa para ela vir. Exato. Você se preparou para receber a Foi. cura, né? Porque tem pessoas, quero ser curado, mas não faz nada, essa cura não vai acontecer. Não vai. E você que Meu tem fobia Deus. social, são esses pilares inegociáveis. Tem a parte espiritual e tem a sua parte. Porque você Isso. vai orar, jejuar, ler a Bíblia na sua casa. Mas você vai precisar sair de casa para você ver se você está curado. Aí aqui vai vir o medo, os dardos inflamados de Satanás. Não, você vai sair. Aí você tem que sair também, amado. Você tem síndrome do pânico também, tem medo, não sai de casa, você tem que enfrentar a situação. Aí vai ter momento que você vai estar lá, vai vir os dados e você vai começar a repreender na mente. Aí, como que você repreende? Com a palavra. Eu não sou mais Combate, escravo, eu não sou mais escravo do medo, eu sou filha de Deus. Tem um versículo que eu sempre falava muito, que é ainda que o meu corpo e a minha mente enfraqueça, o Senhor é o meu refúgio, Ele é tudo que eu sempre preciso. Eu ia falando, daqui a pouco ficava calminha. Então eu ia, o diabo atacava, eu contra-atacava. Enfrentando na oração, no jejum e no enfrentamento mesmo social, Contra-ataque com a palavra. com a palavra. Eu sempre digo que crente tem que ter 5 versículos decorados na mente. Quando vir certas situações, debate com a palavra. Jesus venceu o Cita diabo ele. com a palavra. Isso, no com a deserto. palavra. Porque contra a palavra não tem poder. Não tem demônio, não tem forças espirituais, não tem nada que vai debater com a palavra. Glória a Deus, que alegria. Então, é algo que eu quero trazer aqui, é dizer que um casamento hoje sem Deus, ele está fadado ao fracasso. Eu costumo dizer que quando eu vejo pessoas casando sem Deus, é aquele casamento tão bonito, mas me dá pena. Porque eu sei que se essa pessoa ela não buscar a Deus, esse casal vai acabar, em algum momento vai acabar. Não tô jogando praga, gente. Mas a palavra do Senhor diz que o diabo ele anda ao nosso derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa devorar e tragar. E hoje ele tem sede nas famílias e nos casamentos. E com a internet, tá tudo muito mais difícil manter um casamento santo, abençoado. Você realmente precisa ser uma mulher de Deus posicionada. E o homem também, porque na verdade o homem é que tem que ser o sacerdote do lar, mas infelizmente muitos homens não são. Então a mulher posicionada ela vai ganhar assim como eu ganho meu esposo sem palavras, né? E um casamento sem Deus ele está fadado ao fracasso.
você não vai conseguir sustentar, porque no início tudo são flores, né, Miss? Sim, Mas vem as ondas, sim. as tribulações. E quem não está firmado na rocha que é Cristo, vai desmoronar. Vai desmoronar. Então, eu agradeço ao Senhor pela pessoa que eu sou hoje, por tudo que Ele fez na minha vida. Porque não é mais sobre mim, né? Não é sobre nós, né, Miss? Não é, não é. Nunca foi, né? Nunca foi. Quando nós entendemos quem é Cristo em nossas vidas, a gente não tem mais força de falar nada de nós mesmos. É tudo sobre É tudo Ele, sobre Ele. sobre o que Ele fez, sobre o que Ele está fazendo hoje. Parece que não está acontecendo nada, mas no mundo espiritual está em movimento. Está Então, em está movimento. acontecendo. É né? verdade. Então, hoje, as pessoas que estão no Rio de Janeiro, porque minha família tá toda lá ainda, meus amigos, É. pessoas que eram da igreja, eles olham pra mim hoje e ficam: o que Uau! aconteceu com essa Como mulher? que foi essa mudança? Isso é Deus, amados. Glória Isso a é Deus, né? Onde não é mais nada sobre mim, é sobre Ele. Eu tenho feito a obra. Eu não me importo mais com coisas que as pessoas falam, porque esse momento da forja foi bom, da fobia social. Deus foi tirando, Ele foi limpando tudo. Tirou todas as minhas amizades, me fez ser totalmente dependente dEle, até do meu esposo. Hoje eu fico tranquilamente. Porque eu falo, a mulher, ela precisa colocar Deus em primeiro lugar. Tem mulher fazendo esposo de ídolo. O Senhor não restaura enquanto você não tirar o seu marido de ídolo do seu coração. O primeiro lugar tem que ser de Deus. Isso. Então, hoje, o meu primeiro lugar é de Deus. E tudo que Ele manda fazer, eu faço. Se eu tô aqui é porque eu vim para falar tudo que Ele fez na minha vida. Esse é o Deus que eu sirvo, Ele é poderoso. Glória a E eu Deus. glorifico o nome poderoso de Jesus. Muito obrigada por tudo, Pai. Glória a Ramaia Deus. Stébia. Eremiandarai Stébia. Obrigada, Pai. É tudo sobre ti, Pai. Recebe esse testemunho, Pai. Glória a Deus. Aramaia Stikeremiandarai Stébia. Obrigada, Papai. É sobre ti, Pai. Aleluia. E esse é seu testemunho, né? Para a honra e glória do Senhor é o meu testemunho. E que O meu humilde testemunho. testemunho. Mas eu espero que possa alcançar muitas pessoas, mulheres que estão nessa situação, porque em muitos momentos eu me vi nessas situações, eu não tive um direcionamento de falar que onde eu estava é pecado, de alguém para me ajudar, como eu queria alguém para me ajudar, em momentos específicos que eu vivi. Mas o Senhor me forjou. Eu tive que ir sozinha pro joelho, até para eu estar aqui hoje, né? Para o poder- Espírito Santo também ter espaço para te ensinar, Para me né? ensinar. Mesmo que você não teve uma orientação, eu digo sempre que ninguém é obrigado a saber tudo, né? É. E tem pessoas que eu acredito que não têm esse conhecimento e está numa vida estável e achando que está tudo normal. Não está normal. E tudo que não está normal e quando a pessoa não conhece a verdade, Deus perdoa. Deus perdoa, mas a partir do momento que a verdade ela é colocada ali na sua frente e que nós sabemos que a união estável não é uma coisa legalizada e nós servimos um Deus que ele trabalha com tudo aquilo que é legalizado, é pecado. Pecado. Então, se agora você de repente está nos vendo, vai falar, uau, e como que eu faço? Senta com o seu esposo, com a sua esposa e discute aí esse assunto. Vamos nos casar para nós fecharmos essas brechas, né? Para que a bênção de Deus chega e não vaze para vários lugares. Tem pessoas que recebem a bênção de Deus e as bênçãos escorregam assim, ó. Fala, meu Deus, mas ontem estava tudo bem e de repente aí é ação diabólica, ação demoníaca, porque está tendo legalidade para o inimigo operar. Exatamente. Que é exatamente o que aconteceu contigo, né? E achando que estava certo e estava fazendo errado. E detalhe, eu já orava, jejuava como nunca, Miss. As coisas não mudavam porque eu estava com legalidade aberta. Não adianta. Você pode viver 24 horas de jejum. Minha amada, se você está com a legalidade aberta, o diabo vai ter poder sobre a tua vida. Ponto. Tem que fechar. Então, sai. Se você está nesse calabouço, saia. E para quem tem fobia social também, vem conhecer esse Jesus que cura. Glória a Se Deus. você quiser conversar, tem pessoas que eu discipulo também, que eu instruo com fobia social. O Senhor me levantou também como uma ferramenta de cura. Porque pouco se fala sobre cura nesse âmbito. Tem muitos vídeos de pessoas falando que tem a doença, mas sobre cura é muito pouco. Mas eu quero te dizer que o meu Deus, o seu Deus, o Deus que te criou, ele quer te curar. Glória a Jesus. Entrega a sua vida para ele. Me procura lá no Insta, se você quiser, a gente conversa.
E eu tô aqui para ajudar todos. A gente vai deixar na descrição do vídeo seu Instagram, como te encontrar. Você responde lá nas suas redes sociais. Tenho muito prazer. Eu amo discipular pessoas. Porque Eu amo, é importante, amo. né? E tem muitos adolescentes que às vezes colocam aquelas roupas assim que ele quer se esconder dentro da roupa, né? Coloca um boné que quer fechar o olho. Aí as pessoas estão aplaudindo, achando que é bonito. Não, atrás de tudo isso aí tem uma coisinha dentro dele. E ninguém percebe. Só descobre quando a pessoa tem fobia social, quem é especializado na área ou quando o Espírito Santo revela. E isso é muito sério, porque a pessoa não consegue viver uma vida. Não. Né? Ela não vive, ela está sobrevivendo, ela está um dia após outro. E Deus quer que nós tenhamos uma vida assim, ó, livre, leve isso, e em abundância, sabe? Poder sorrir. Não precisa saber falar bonito. Você precisa interagir com pessoas. Glória a Deus. O testemunho seu é muito forte. Eu confesso que eu aprendi também aqui contigo, né? E uma experiência surreal. E eu entendo que foi tudo necessário também acontecer na sua vida para que lhe trouxesse experiência. Né? Como que você iria cuidar de uma mulher que tem essa fobia social? Porque muitas pessoas tratam da fobia social como a ansiedade, que é uma coisa bem distinta e diferente, né? A ansiedade é quando você sofre com algo que ainda não aconteceu. Por exemplo, amanhã não chegou, mas eu tenho uma consulta. Aí eu estou hoje aqui sofrendo como que vai acontecer essa consulta, que será que vai dar o resultado do exame? Aí eu não durmo porque eu quero saber. Mas esse daí, entendeu? A pessoa fica ansiosa. Aí aquele sofrimento dentro dela, assim. Aí chega o dia da consulta, aí o médico me dá lá uma receita, né? Aí naquele dia, que é amanhã, digamos que já chegou, ela está pensando como vai comprar o remédio. Entendeu? A pessoa não vive uma vida. Então, a ansiedade, ela é um estrangulamento. E a ansiedade normal não tem a ver com pessoas em si. Já a social é tudo a ver com pessoas. E se você não vive no meio de pessoas, você não vive, porque nós vivemos no mundo social. E é tudo que o inimigo quer, tirar você do meio da sociedade. Porque quando você se isola, você fica isento de informações, você fica isento de ter uma vida assim. É legal trocar ideias, uma família. Tem gente com fobia social que nunca casou, nunca namorou, nem beijou na boca. Tem muitos relatos no grupo do Facebook que eu tô. Você já tem um grupo no Face? O Senhor, ele me levou a entrar em vários grupos para eu ajudar. Então, eu coloco sempre meu vídeo de testemunho lá, dizendo, porque nem todo mundo tem fé. E sem fé você não vai receber cura. Você tem que vir e ter pelo menos um pouquinho de fé, que o nosso Deus cura. Tanta gente fala assim, já tentei, Deus não cura nada. Mas tem outras pessoas que vêm, né? Eu coloco meu testemunho, elas chegam até mim. Você foi curada mesmo? Me conta mais como que eu faço. Aí eu levo pro meu WhatsApp e começo a discipular. A apresentar Deus para ela. Então, nesses grupos de Facebook é onde eles interagem. São vários fóbicos sociais que eles colocam como fóbicos sociais e ficam lá se lamentando da vida. Eu fico vendo o que acontece na vida deles. Aí um falando que nunca beijou, o outro que nunca namorou. Aí fica só com IA, ficar conversando com IA porque não conversa com pessoas. Olha isso. Olha o cativeiro. É diabólico, gente. Isso é demoníaco. A pessoa prefere estar ali conversando com uma pessoa que não está vendo do que uma pessoa física. E Satanás está entrando nessa área. Você tocou num assunto importante, que eu estou montando um estudo sobre isso, de pessoas que estão dentro da igreja e o inimigo está tirando para fora. Como, irmã, está dentro da igreja e o inimigo está tirando? Porque a pessoa está com a mente, está com o corpo na igreja, o corpo está ali, mas a mente não está ali. Não vê a hora de sair para pegar o celular para entrar naquele grupo lá, gente. Aquele grupo, um grupo satânico. E tem uns grupos aí perigosíssimos e que nós temos que ter assim, discernimento de Deus e ver se realmente com quem essas pessoas estão conversando, se tem alguma coisa a ver com Deus. Fobia social existe, é perigoso. Hoje em dia está tendo cursos aí para grandes pessoas já formadas para se especializar e ter essa percepção até que ponto a pessoa está com vergonha, porque eles estão dizendo assim, isso é vergonha, porque é tímido. Não é timidez, não. Isso aí é uma doença que, se não cuidar, vai te levar a ficar num quarto escuro, entra uma depressão, e é tudo que o inimigo quer, tirar você do meio. Mora na mesma casa, mas fica tudo enquartado, cada um num canto.
É muito Isso é triste. E triste. é importante mencionar Uhum. que o fóbico social, ele quer ter uma vida social. As pessoas acham, ele não quer, ele não gosta de interação. Ele quer, é o que Gosta. mais ele quer, mas ele não consegue. Quando ele chega perto de você, começa a aceleração, começa... Gente, é diabólico, é sobrenatural. Porque imagina, hoje eu tenho uma vida normal, eu tô perto de você, da Miss, né? Normal. Mas se Uhum. eu tivesse com a fobia, eu ia estar desesperada, suando, coração acelerado. Você não Isso. consegue controlar. Mas eu queria, eu gostaria. Então a pessoa, ela quer sair disso, mas ela não sabe como. Por isso que eles vêm até mim pedir ajuda. E é importante mencionar que psicólogo, eu passei por vários psicólogos renomeados, mas não adiantava, porque tratava ali a raiz e não a causa, né? É. Só Deus é o Deus que cura e realmente tira do calabouço, porque você está em um calabouço, precisa ter a sua alma completamente liberta e sair desse calabouço espiritual. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Mas não vamos ainda acabar por aqui, porque a Miss vai fazer uma oração, uma policial, né, que está exercendo um cargo importante aqui em São Paulo, mas que Deus precisou movimentar de dentro para fora. Existem situações, sim, que Deus permite para mostrar para o homem, para a mulher, que nós não somos nada sem Ele. Ainda que nós gostamos de ter um poder sobre as nossas mãos, vamos ser muito franco, porque todo mundo gosta de ser reconhecido, todo mundo gosta de ter um poder, de ter sua oportunidade. Mas quando isso queremos endeusar, queremos priorizar, o Senhor vai entrar. E Ele entra da forma que só Ele sabe fazer, porque Deus ele é excelente em tudo que Ele faz. Aleluia. Ele não erra, ele não pensa, ele chega e ele age. Aí Deus vai cortando algumas coisas que está sobrando, e foi isso que Deus fez na vida da missionária, e está fazendo ainda, ela está sobre um tratamento, porque Deus precisava especializar ela nessa área que ela estava sofrendo, para ela ajudar outros. Entende? Naquilo que você é forjado, Deus te habilita para então ajudar outras pessoas a se forjar também. Esse é o Deus que É servimos, sobre né? isso. Então, você que está passando por esse momento difícil de restauração, seja qual for, você está te forjando. E você vai ter autoridade para tirar outras pessoas desse cativeiro, dessa Coisa situação. linda. Veja com esse âmbito, com esse olhar espiritual. E você vai conseguir ficar mais firme aí no seu propósito. Glória a Deus. Amém. Miss, antes de fazer uma oração, primeiro pare um pouquinho, se inscreva no canal, comente, compartilhe. Você está com alguma pergunta querendo aí descobrir? Será que o que eu estou sentindo é isso que vocês estão falando? Comente aí, a Miss vai responder para você, tá bom? E depois eu vou dar o Insta dela aqui para você também ir acompanhar, tirar suas dúvidas, marcar uma consulta com ela, para ela te orientar, para te ajudar. Gente, nessa vida, nesse mundo, é um precisando do outro. A gente não sabe de tudo. Tá bom? Mas eu quero te fazer uma pergunta antes, Rafa, antes de você fazer a oração, tá? Que logo mais você vai profetizar cura na vida daqueles que acreditam e que querem, porque Em só nome de pode Jesus. fazer isso quem já é curada. Sim. Né? Então, quem cura, na verdade, a cura vem de Deus sobre as nossas vidas e Ele nos habilita a também transmitir a cura através do poderoso nome dEle. Ninguém sai curando ninguém. Esses dias eu recebi um comentário um pouco grosseiro, dizendo como que a gente é ousado em falar que está curando. Não, quem cura é Jesus. Jesus é o grande Senhor. Mas Ele disse que se nós acreditássemos, né, nele, nós faríamos obras maiores da que Ele fez quando esteve na terra. Por exemplo, orou e Lázaro ressuscitou depois de 4 dias morto. Orou e muitos enfermos foram curados. Tocou e recebeu. Aqui ninguém faz milagre. Quem faz é Cristo, através da nossa fé. Tá bom? Miss, uma perguntinha antes de nós irmos para a oração e finalizarmos. Não queria parar, não. Nem eu. Isso aqui tá bom, né? Meu Deus, tá muito gostoso. Testemunho misturado com palavra, ensinamento, conhecimento, isso é muito bom, né? A gente poder dividir com outras pessoas aquilo que o Senhor fez nas nossas vidas. Verdade. E é de graça, né? É de graça. Porque Ele... Recebe aí. Glória a Deus. Se esse podcast chegou até você, não foi à toa. O Senhor está falando com você. Aleluia. Eu quero muito que você saia desse calabouço. Eu quero muito que você viva. Eu tenho um mundo aqui fora, tem um Deus lindo que deu tudo isso para você. Sai desse calabouço em nome de Jesus. Entrega a tua vida para Deus e Ele vai mudar tudo.
Glória a Deus. Então, Miss, mas antes de nós terminarmos, eu preciso te fazer uma pergunta, tá bom? Que é de grande importância para quem está nos vendo, nos assistindo, nos ouvindo, né? E já quero dizer a todos vocês que nós estamos agora em todas as plataformas, Facebook, Instagram, e muitas pessoas estão vindo para o canal através das outras redes. O que você diria hoje, sendo a Rafaela, né? Transformada, curada, liberta, casada, Glória a Deus. né, pelo poderoso nome de Jesus, enganada há muito tempo dentro de você mesmo, achando que estava fazendo certo, mas na verdade estava errado, e Deus perdoou, porque Deus não sabia, que talvez você lá no fundo não sabia, mesmo que o Espírito Santo foi ministrando no teu coração a buscar de fato que aquilo não estava certo, né? Diria para aquela Rafaela, há quantos anos mais ou menos atrás, uns 15 anos atrás, que não tinha toda essa maturidade, essa experiência, esse viver com Cristo, aquela Rafaela prepotente, arrogante. O que você diria para ela hoje, sendo você? Diria que dinheiro, poder, porque são as áreas que Satanás ele vai tentar numa pessoa. Dinheiro, poder e sexo não trazem a verdadeira felicidade que só está em Cristo Jesus. Sim. E hoje, mudada, transformada, o Senhor ele tirou toda essa ganância do meu coração. Não tenho mais, não sou mais movida a dinheiro, a todo esse empoderamento satânico. E glorifica ao Senhor pela mulher que eu sou hoje. Porque hoje o mundo diz que a mulher ela pode ser todas as coisas, menos aquilo que Deus fez ela para ser. Existem famílias que não têm dinheiro, mas são muito felizes e gozam de toda a felicidade que está em Cristo. E hoje eu digo para essa Rafaele, estar no centro da vontade do Senhor vale mais do que qualquer poder ou dinheiro. E é nesse lugar que eu desejo estar pelo resto da minha vida, no centro da vontade de Deus. Uau! Ótima resposta. Que Deus continue te abençoando poderosamente. Que você continue fluindo aí com essa humildade, essa simplicidade de pessoa e atingindo aí centenas de mulheres que precisam entender que não basta querer, tem que ser. E só consegue ser se Jesus estiver no centro das nossas vidas. Pare um pouquinho o que você está fazendo, se assim for possível. Talvez está dirigindo, se você conseguir encostar seu carro. As secretárias do Lares, um beijo grande, gente. Essa semana bombou lá meu Insta de mulheres que são cuidadoras dos lares, secretárias. O que seria de nós se não fosse elas para nos ajudar a cuidar das nossas casas, né? E elas trabalham ali nos ouvindo. Eu amo vocês. São muitas, eu não consigo colocar aqui os nomes, mas eu quero mandar um beijo especial para todas vocês. Pare um pouquinho aí sua faxina, o que você estiver fazendo, e ouve essa oração profética que pode mudar o direcionamento daquilo que você está pedindo a Deus hoje. Tá bom? Receba com todo temor e tremor no seu coração. A oração ela tem poder de quebrar qualquer barreira, qualquer impedimento, qualquer força negativa, qualquer maldade, qualquer malignidade. A oração tem esse poder. Receba ela em nome de Jesus. Enquanto a missionária Rafaele vai orar, eu irei concordar e o Senhor Jesus, através do seu Espírito Santo que está aqui, ele vai ministrar o teu coração. Pode orar, Miss. Soberano Deus, eterno Pai, Pai amado, Pai querido, em Tua presença diante de Ti neste lugar, Pai. Primeiramente eu quero Te agradecer no nome poderoso de Jesus, Pai, por essa oportunidade de estar aqui, Senhor, de levar, meu Pai, a Tua palavra para os lares, Senhor. No nome poderoso de Jesus, agora eu Te peço, Senhor, sobre a vida desta mulher, sobre a vida deste homem, Senhor, que se encontra num cativeiro, seja ela passando pelo deserto no casamento, ou ela numa ansiedade social, ele também na ansiedade social, Pai, que foi o nosso tema aqui desse vídeo. Senhor, eu declaro
neste momento, que o Senhor é o Deus que cura, que transforma, que liberta, Sim, que Jesus. salva, Sim, Pai. Pai. Senhor, alcança esta alma, Ramaia Stébia. Alcança com Aleluia. poder, com glória, com graça. Tem de misericórdia, Pai. Amigo Espírito Santo, vai trabalhando nesta casa. Todo mal agora, todos os demônios que têm colocado essa alma num cativeiro e tem colocado esse marido também longe da presença do Senhor. Eu declaro restauração. Todo mal agora sai no poderoso nome de Em Jesus. nome de Senhor, Jesus. todo demônio alojado, Pai, Nós nesta repreendemos casa, passa toda pelos força do cômodos mal. agora, Pai. Em nome de Ramaia Stébia. Jesus. Eu Em nome repreendo de todo Jesus. mal agora. Sai desta casa, Em sai nome desta de família, Jesus. sai desta vida agora. Em nome de Jesus, Pai. Transforma vidas, Toda assim como o força Senhor do me mal curou. cai Cura, por Senhor, terra. mais Agora, pessoas de em ansiedade nome de social, Jesus. Pai. Senhor, manda um Liberta, anjo Pai, agora anda nesse libertando. cativeiro e vai tirando esta alma de todo o cativeiro Liberta, Jesus. espiritual. Ramaia Stébia. Sim, Eu ó declaro Deus. cura, Senhor. A cura que está, meu Pai, no nome poderoso de Jesus agora. Eu declaro sobre esta alma, Em Pai. nome de No poderoso Jesus. nome de Jesus, Senhor. Salva, cura, Realize, liberta, Senhor. transforma esta vida, Pai. Jesus, porque Olha tu para a és tua bom. filhinha, olha para o teu filhinho com amor, Pai, com graça, nas suas Espírito Santo. necessidades, no poderoso Vai de nome de encontro, Jesus, Senhor Pai. amado, transformando e Amém. libertando. Glória a Jesus. Amém. Glória Aleluia. a Deus. Comente aí se você sentiu algo diferente dentro de você. Receba a cura pelo poderoso nome de Jesus. Pode ser que você não viu nada e está tudo bem, mas creia que aconteceu, porque o milagre ele acontece com as nossas ações. Eu tomo posse sem ver, eu recebo ele sem ver, então o Senhor realiza porque ele é poderoso em fazer. Aleluia. Rafael, muito obrigada, Miss, pela coragem que ela tem. Agora tá meio quentinha, Seja não. forte e corajosa. Ela tava um pouco tremerosa, né, em falar. Mas glória a Deus que deu tudo certo, Glória a né? Deus. Uma mulher vitoriosa. Você é uma mulher Amém. vitoriosa. Amém. Glória a Deus, tão novinha, né? E cheia de cargos aí para exercer nessa obra. Por isso que eu digo que tem espaço para todas. Precisa estar disponível. Precisa ter coragem, precisa se levantar, precisa dizer: Jesus, eis-me aqui, o que o Senhor quer que eu faça? Envia-me. É isso que Jesus espera, porque umas já estão cansadas, né? Daqui a pouco está passando fardamento para outras. Então se levante, se posicione e vá para a guerra, porque tem muitas mulheres precisando de uma igual a você, igual a mim, que tem coragem de falar para ela: eu estou aqui. O que você quer que eu ajude você a fazer, resolver? É disso que as mulheres precisam, porque uma mulher curada, a casa, o marido, a igreja, todo mundo à sua volta é curada, né? É verdade. Então, por isso que é necessário nós buscarmos essas mulheres. E não só mulheres, tem muitos homens. Só que é mais fácil meu marido falar para mim o que ele sente do que talvez ele falar para uma outra mulher. É. Então, se ele falar para mim que ele está triste, eu vou falar: vem cá que eu vou falar para você o que vai resolver essa tristeza. E eu vou sentar e vou tentar entender a tristeza dele. Às vezes a tristeza dele é uma coisa bobinha, gente. Não é? É E a verdade. mulher, ela tem essa pegada boa que ela consegue resolver. Deus está conosco, né? É verdade. Então, eu quero que você seja essa mulher como eu sou, como a Rafaele é, e enfim. Rafaele, ela tem um projeto lindo, eu estou conhecendo-a hoje, né? Nós estávamos conversando pelo Instagram, e eu fui dar uma olhada. Ela tem, de fato e de verdade, um trabalho brilhante, onde é uma serva de Deus também. Ela congrega na Igreja Assembleia de Deus, no início do vídeo nós já falamos, e ela cuida de mulheres que precisam de ajuda. Ela tem dois... Eu vou deixar que ela fale, porque ela vai falar com mais propriedade, né, Rafa? Como que funciona esse seu projeto, meu amor? Então, hoje eu sou mentora de mulheres cristãs, né? E é importante ressaltar que eu sou mentora cristã. Toda a minha base, ela vem da Bíblia. É um direcionamento bíblico, porque é um assunto importante dizer que existem pessoas vendendo coisas na internet, e-book, assim, Miss, 30 dias de oração e seu marido de volta. Oi? Isso é não, macumba? Não, isso é feitiço. O nosso Deus não trabalha no que a gente quer, no tempo dele. Então, eu sou muito sincera e transparente, falo: amada, é no tempo de Deus.
Amém? Então tenha cuidado quem você procura na internet para você fazer mentoria, comprar e-book, muito cuidado. E hoje eu tenho esse trabalho como mentora, tenho um grupo de oração. O grupo de oração é maravilhoso. Onde eu faço 3 vezes na semana live, já tem culto online pelo Google Uau, Meet. que São 70 e bênção. poucas mulheres por enquanto. Tô esperando você. E a gente faz culto uma vez na semana. Eu faço live pelo YouTube 2 vezes na semana com oração, palavra. Nós jejuamos. Então, muitas mulheres cristãs não jejuavam e falavam: depois que eu vim para esse grupo, minha vida espiritual tem mudado, porque eu tenho jejuado. E o jejum ele tem que fazer parte da vida do crente. Sim, sim. Jejum, oração e palavra. Então, nesse grupo, qualquer pessoa pode entrar, é totalmente gratuito, tá? Entra no grupo do WhatsApp, lá pela minha bio você vai achar. Para mentoria, o grupo de oração, ok? E o e-book que eu fiz também, um e-book super baratinho, menos de valor de um açaí, com tudo, as armas espirituais que eu usei. E não foi algo que eu fiz no chat GPT. Eu fiz tudo por escrito num papel. O Espírito Santo foi me dando, eu fui escrevendo tudo. E pessoas que liam ali falavam: nossa, eu não sabia. Eu falo sobre legalidades espirituais, que a mulher às vezes ela não sabe o que está dando, falta de perdão, várias coisas. As armas espirituais certas, o propósito muito forte que eu fiz, onde eu tive a virada de chave com meu esposo. Tenho esse book bem baratinho e tenho esse trabalho de oração. Também faço esse discipulado com pessoas que têm fobia social, pessoas que não são evangélicas, né? Porque eu sou missionária antes de tudo, então meu desejo é ganhar almas. E seja lá o que você precisa, eu estou aqui para te ajudar. Amém. Glória a Deus. Amém. E pode ser uma mulher que não é cristã, que ela queira entrar? Com certeza. Ela deve entrar, Deve. né? Tem muitas mulheres lá que não são cristãs. E eu sempre tô enchendo o saco lá. Ó, tem culto hoje. Tem culto hoje. Eu quero E toda a minha oração eu peço por elas. Tem mulheres Glória que a nunca entraram numa Deus. live. E toda oração eu tô orando. Senhor, traz essas mulheres. Porque se elas entraram no grupo, é porque elas querem. Mas Satanás cria fortalezas na mente e ela não tem força. Porque não é sobre religião, né, Não. Isso é bom a gente falar. Eu gosto de falar sempre que não é sobre a religião. A religião não salva, a religião traz um peso sobre a vida das pessoas. É sobre Jesus Cristo que quer levar esse peso, essa dor, essa tristeza, essa fobia. Jesus, ele já levou, na verdade, na cruz. Já levou. Né? Ele levou sobre ele todas as nossas enfermidades. Não era para nós termos enfermidade nenhuma. Não era para existir doença no nosso corpo físico, na nossa cabeça. Mas o pecado está à porta e muitas vezes nós, né? No modo geral, não vigiamos, damos legalidade, deixamos qualquer pessoa entrar na casa, falamos a nossa vida com qualquer pessoa, então a gente vai abrindo brechas sem saber que estamos abrindo. Então nós precisamos de fechar todas as portas que estão abertas para que Cristo governe a nossa vida, a nossa mente, a nossa casa, até os nossos amigos. É verdade. Não é mesmo? Então, vão lá, sigam a Miss. Entra no grupo, vai lá, vai ter um lugarzinho na bio, que você cai direto no grupo e ela vai te dar a atenção necessária. O que você precisar. Acho que até eu vou participar, tá, Miss? Sim, missionária! Eu vou, Ai, que gente. tudo! Eu tenho um problema um pouquinho com o grupo, né? Porque muita muitos. coisa. Quase não dou tempo. Deus. Não dou. Mas eu vou entrar porque eu quero. E quando eu quero, eu decido, eu vou porque eu também preciso. Não é porque estamos de linha de frente, é que mais ainda precisa sou eu, né? verdade. Todos os dias nós precisamos de tirar alguns fragmentos que resíduos que ficam Exatamente. em nossas vidas. Ai, gente, que pena. Não queria terminar não, porque esse podcast está tão bom. Você não está aqui, você não está sentindo a alegria que nós estamos, né, Muito. Miss? Uma presença bom. gloriosa do Espírito Santo aqui. Glória a Deus. Aleluia. E a gente entende, Miss, que a oração em conjunto tem muito poder. Sim, é como se fosse a corrente em dobra, né? Ninguém arrebenta fácil. Vem orar junto com a gente, amadas. É poderosa. No último culto, até minha avó de 86 anos entrou lá no Google Meet. Tinha uma pregadora, eu convidei uma missionária para pregar. A minha avó entrou lá, que é aquela senhorinha do coque assembleana. Ela falou, foi mais do que a palavra. Uau. Glória a Deus por isso. Foi um culto lindo. E a gente tem recebido muito do Senhor nessas lives, nesses jejuns em conjunto, porque muitas não têm força sozinha. Em momento na nossa vida, igual eu estive, de muita perseguição, onde eu estava sem força. Eu precisei que o Senhor me carregasse no colo. Eu realmente não tive ninguém. Então, se você tem a oportunidade de ter alguém para te ajudar, agarre essa oportunidade. Abrace ela, né? Abraço. Eu também já tive nesse lado que você está falando. Momentos que eu não encontrei uma única pessoa para falar, olha,
Tô aqui para fazer uma oração para você, nem que fosse a oração do Pai Nosso. Eu não tive e foi por alguns meses, mas Jesus me carregou no colo dele também, me Glória a ajudou, Deus. né? Me colocou de pé e tô aqui de pé para ajudar essas mulheradas também a se levantarem. Gente, não é incômodo nenhuma. Às vezes é 2 da manhã, 3 da manhã, eu tô respondendo mensagem. Às vezes é uma que fala, mas eu não sei o que eu faço da minha vida. Mas espere um pouquinho, onde você está? O que você está fazendo agora? E ali a gente bate aquele papo. Ninguém quer ter esse Não tempo, quer. né? Ninguém quer. Tem que ter muito amor por Tem que almas. amar, tem que amar. E esse trabalho de formiguinha, devagarzinho, é que a alma está sendo alcançada. Nada substitui em a pessoa estar dentro da igreja, que é necessário estar Tem que estar. dentro do tabernáculo, da casa do Pai. Mas tem muitas coisas que lá na igreja você não recebe. E o Senhor está aqui apresentando de graça, é só você querer. É verdade. Se alimenta aqui e se alimenta lá. Miss, muito obrigada pela sua presença mais uma vez. Foi uma honra muito grande. Confesso que esse mês eu estou assim recebendo pessoas que é o pai que está trazendo, que eu não estou indo buscar mais. Na verdade, eu nunca fui buscar, sempre ele que trouxe. Mas pessoas assim que eu falo, meu Deus, como assim? Então você é uma delas, tá? Amém. E eu estou muito feliz, muito honrada. Eu confesso que você superou as minhas expectativas. É tudo sobre ele, não tem eu aqui. É, É e ele. pronto, ele chegou, tomou o primeiro lugar, tá tudo certo. Muito obrigada pela Amém. confiança no nosso trabalho, por acreditar que é Deus que está conduzindo tudo isso. Não tem como estar aí para todos verem, né? Eu fiquei muito feliz em conhecê-la. Vamos bater um papinho ainda. Quer mandar um abraço para alguém? Eu Fique à quero vontade. primeiramente agradecer ao meu papai, Deus Todo-Poderoso, que está sempre em primeiro lugar na minha vida. Um beijo, meu amado Deus, ao meu amigo Espírito Santo que está do meu lado, está aqui conosco. Glória a Deus. Em segundo lugar, meu amado esposo, te amo, amor, te amo muito. Um beijo para minha mãe, para minha avó, para todos os meus amigos, pessoas que torcem por mim e até para os meus inimigos, um abraço. Inimigos não, né? Porque eu falo para Deus, Senhor, eu não tenho inimigos, mas o diabo levanta sempre pessoas que não gostam de nós por algum motivo. As pessoas que não gostam de mim, eu quero dizer que eu os amo. E um beijo, um abraço para todos vocês, para o meu amado pastor Frauzilino, creio que vai assistir esse testemunho. Um abraço. E que o Senhor esteja com todos vocês, permaneçam firmes e fortes. E entendam que o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a salvação? Deus, ele traz isso todos os dias no meu coração. Não devemos lutar somente por coisas materiais, e sim pelas espirituais. E que o Senhor possa abençoar a todos. Eu os amo. E obrigada a cada um que tem orado por mim, mesmo de longe do Rio de Janeiro, pessoas que torcem. Obrigada, família. E é sobre isso. Eu quero agradecer também aqui a missionária que cedeu esse espaço para eu contar um pouquinho da minha história, o que Deus fez por mim. Porque se eu estou aqui não é para me amostrar, é para contar todas essas bênçãos. Porque se você tirar, Miss, do início ao final, foi muitas bênçãos. Teve a minha CNH, teve o TAF, a minha cura, o meu sonho realizado do concurso, foi muita bênção. Então o mundo precisa saber sobre esse Deus que realiza sonhos, que cura. Sim. E eu quero te agradecer por me ceder esse espaço. Que o Senhor continue te abençoando abundantemente. E que você possa incendiar nações com esse podcast. Ajudar muitas famílias, mulheres. Você é uma bênção. Amém. Você é uma bênção. Deus te abençoe sempre. Amém, querida. Nós somos uma bênção. Glória a Deus. Vamos respirar um pouquinho, né? Glória a Deus por tudo. Aleluia. Mas vamos terminar esse podcast por aqui, desejando que todos vocês sejam alcançados pela misericórdia, pela bondade, pela graça do Eterno. Quer mais? Entregue a sua vida para Jesus. Aceite a Ele. Conte para Ele aquilo que você de fato precisa. Ele é o seu melhor amigo e é aquele que pode vir estar ao teu lado aonde você quer que esteja agora. Se você se arrepender das práticas, se você se arrepender dos pecados, não importa qual foi o pecado, não tem nome de pecado que Cristo não perdoa, desde que você decide aceitá-lo e se arrepender do que fez. Entregue a sua vida nas mãos de Jesus. Confia nele, que tudo na sua vida pode mudar. Luta vai ter, dificuldades também,
mas com uma diferença enorme, tudo muito mais leve, porque Jesus vai estar ao seu lado te ajudando, te orientando, o Espírito Santo vem e vai então te direcionando a tudo aquilo que você precisa. Você só precisa confiar e querer esse Cristo de fato e de verdade, que governe e domine a sua vida, a sua alma. Procure uma igreja, não aquela que é próxima, sabe? Hoje em dia tem igreja em qualquer lugar, em qualquer, né? Procure uma igreja que tenha a Bíblia, que tenha a palavra, que tenha oração, que tenha um homem de Deus de verdade, porque existe. Existe. Não é porque um fez o errado que todos erraram. Não, existe sim homens que têm compromisso com a Bíblia e com a verdade. Vá para uma dessas igrejas, procura lá o pastor, diga a ele que você quer também fazer parte dessa família e aceitar Jesus. E depois você pode vir aqui no podcast contar o que foi que Jesus fez, tá bom? Glória a Deus. Recebam todos o meu carinho, o meu abraço, porque enquanto eu confio, esse Deus eterno, maravilhoso, faz por mim todos os dias aquilo que nós não somos capazes de fazer. Fiquem com Deus e até a próxima, querendo o Senhor. Deus abençoe.